Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 6 Capítulo 1 Lobo Negro. Inacreditável. Shambhala disse friamente enquanto atravessava a multidão ocupada. Desde o momento em que ele conheceu Shambhala fora do estádio até agora, uma carranca continuou a aparecer em sua testa. O aborrecimento estava enterrado em seus olhares e voz. Por ter dormido até tarde, chegou atrasado ao horário marcado. Ele cometeu um erro. Ele realmente cometeu um pecado pelo qual morrer. Mas ele não estava tão atrasado a ponto de perderem a partida, então não era demais continuar com raiva? Ark pensou com lábios fazendo beicinho. Eu sei e sinto muito. Eu disse que sentia muito. O que você está falando? Você não está bravo porque estou atrasado? Terei cuidado da próxima vez, então vamos parar com isso aqui. Shambhala parou de andar e olhou para ele. Isso mesmo, seria melhor ter cuidado com o que você diz. Afinal, não existe segunda vez. Porque eu vou espetar uma faca se você fizer isso pela segunda vez no torneio. Não foi uma piada. Ele havia esquecido por um tempo, mas originalmente conheceu Shambhala quando esfaqueou Ark pelas costas momentos depois de se reconectar. Depois que ele não gostou, ele era um usuário que poderia se aproximar furtivamente de alguém e esfaqueá-lo enquanto ria. Ele conseguiu se tornar amigo de um cara tão maldito. Não, eles se tornaram familiares? Sim, sim. Você não tem certeza? Por favor, deixe isso em paz agora. Você quer jogar? Eu entendo. Não quero ficar preso a um parceiro petulante que me apunhalaria com uma faca. Ark murmurou com uma risada. Shambhala lançou-lhe um olhar penetrante antes de soltar um suspiro. Você realmente bem entendi. É melhor relaxar antes de uma partida do que ficar tenso. Porque este torneio pode ser mais difícil do que o esperado. Mais difícil? Como eu disse antes, o número de pessoas que normalmente participam de um torneio Evil Surion é de cerca de 200 pessoas. Mas neste torneio, há algo estranho. Pelo que eu vi, o número de pessoas que se inscreveram é pelo menos 5 vezes maior. Isso significa cerca de 1000 pessoas. 1000 pessoas? Então, mesmo que uma partida tenha 2 pessoas, são 500 partidas? A boca de Ark se alargou. No entanto, Shambhala balançou a cabeça e disse: o número não é significativo. Só há uma coisa que aumenta quando há vários participantes. Eu acho. Mas embora tenha havido várias vezes em que muitas pessoas apareceram, elas apenas aumentaram o número de torneios. Se mais de 100 pessoas se inscreverem, o torneio será estendido para 2 a 3 torneios. Bem, ele tentou pensar sobre isso. Era um método de torneio onde se esperava que metade do número falhasse. Portanto, se 100 pessoas se inscrevessem, o torneio continuaria até que houvesse um vencedor. No entanto, se mais de 500 pessoas se inscrevessem, o programa seria estendido a mais torneios. O problema não é o número de torneios, mas o nível dos jogadores. Shambhala enfatizou com uma voz séria. Na verdade, acho que este torneio é insignificante. Você está ouvindo? Desde que a fronteira dos 3 reinos foi aberta, não muito tempo atrás, as guildas têm migrado para Nagaran. Portanto, os usuários com altas chances de ganhar no Evil Surion provavelmente pertenciam a guildas. Portanto, o número de participantes neste torneio com habilidades medíocres seria baixo. Então todos os jogadores com capacidades qualificadas se reuniram? Isso mesmo, os nomes na lista de inscrições são nomes conhecidos por todos. Portanto, alguns abstiveram-se e provavelmente esperavam candidatar-se a outro, mas ainda restam 1000 pessoas. Você consegue adivinhar aproximadamente o que quero dizer? Os nomes dos participantes do Evil Surion não foram divulgados até a inscrição final. Quando os usuários não estavam confiantes em suas habilidades, eles pediram demissão depois que a lista de aplicativos foi revelada. A razão era simples. No Evil Surion, existia um sistema de pontos de vitória. Em outras palavras, a classificação era decidida pelo número de pontos de vitória, assim como no boxe. E claro, quanto mais elevada for a classificação, maior será a possibilidade de receber uma compensação adequada. Por exemplo, no torneio especial que tinha prêmio complementar, a recompensa era um item vendido apenas em loja exclusiva. Ou também havia o direito de comprar informações avançadas do jogo a um preço acessível. O objetivo dos jogadores que vinham para o Evil Surion era obter esse tipo de prêmio. A razão pela qual Shambhala se juntou originalmente ao Evil Surion foi por causa de uma missão relacionada ao trabalho. Portanto, sua pontuação no torneio pode cair muito. E se você desistir após o início da primeira partida, será considerado uma derrota e seus pontos cairão. Mas se você desistir após o anúncio da lista de inscrições, você não poderá se inscrever em outro torneio, mas seus pontos não cairão. Se você subtrair os jogadores que não estão confiantes em suas habilidades da lista de presença, restarão apenas jogadores de alto nível. Diga isso de novo. Ark organizou as palavras de Shambhala. Como as grandes guildas correram para Nagaran, muitas pessoas aderiram ao torneio na esperança de obter lucros enormes. Eles estavam pensando em economizar dinheiro com isso? Shambhala assentiu. Mas a lista dos melhores jogadores que está sendo anunciada ainda não explica onde 200 pessoas se abstiveram. Há 2 razões em que posso pensar. A primeira é que aqueles que permaneceram e não têm confiança uniriam forças. E a segunda razão é, eles querem a recompensa suplementar mesmo correndo o risco de perder seus pontos. Isso mesmo. É raro que um mapa do tesouro seja dado como prêmio suplementar no Evil Surion? Ark perguntou a Shambhala, que balançou a cabeça. Isso é o que eu não entendo. Os mapas do tesouro são um prêmio suplementar comum no Evil Surion. E ninguém ganhou o jackpot usando o mapa do tesouro, é um prêmio impopular. É por isso que não entendo por que tantas pessoas se reuniram apenas para receber o prêmio suplementar. Uma ideia surgiu a Ark depois que ele cruzou os braços por um tempo. Ark comprou mapas do tesouro várias vezes, mas nunca encontrou nada. Mapas do tesouro podem levar a itens. Mas que tesouro? E quantos itens estariam no baú? Ele cresceu assistindo a um desenho animado onde aqueles que procuravam tesouros em mapas o encontravam depois de muita dificuldade e morte. Mas no momento em que abrissem o grosso baú do tesouro, suas expectativas se transformariam em desespero. Dentro do baú do tesouro havia no máximo 3 a 4 potes antigos, que nem sequer eram vendidos por 3 moedas de ouro nas lojas. No entanto, foi bom para a Ark à sua maneira. Ele sabia que os mapas poderiam levar a itens inesperadamente elevados. Mas se o mapa do tesouro levasse a um campo de caça de nível ridiculamente alto e se ele encontrasse caixas vazias no final, então haveria muitos problemas. Mesmo monstros de nível 300 poderiam ser
ser disfarçados como um baú de tesouro, como quando ele foi surpreendido por um mímico. As palavras sorte ou azar eram frequentemente usadas atualmente. É claro que havia uma chance de itens realmente grandes serem encontrados, mas a probabilidade era muito baixa para que seus sonhos fossem pendurados nisso. Portanto, mesmo que encontrassem um mapa do tesouro, quase ninguém investiria seu tempo e iria procurá-lo intencionalmente. Mas as pessoas se reuniram para o torneio onde o prêmio era um mapa. Rumores de que o mapa de Magaro deve levar à localização de um tesouro maravilhoso ou informações de que é um item relacionado a uma missão devem ter se espalhado. Isso é o que eu penso também. Sim, mas definitivamente se tornará um pouco problemático. Axe suspirou e murmurou. Mas então ele balançou a cabeça e acrescentou com uma voz decisiva. Mas nada mudou. Não importa quantos adversários existam, teremos que fazer o mesmo que planejamos. Para vencer, não? Você tem confiança? Você não está confiante? Você quer sair? Axe sorriu ao olhar para Shambhala. Se você está sendo corajoso e ignorante, de qualquer forma, estou bem. Porque é melhor do que um parceiro que está deprimido desde o início. E você está certo. Só temos que vencer usando qualquer método possível. Não vou deixar que eles prendam meu tornozelo tão facilmente. Não importa o que aconteça, retribuiremos o favor. O torneio de pares será realizado em breve, portanto, inscreva-se o mais rápido possível. Se você não se registrar 10 minutos antes do início, será automaticamente desclassificado. Deixe-me dizer mais uma vez. O torneio será realizado após 5 minutos. Participantes, por favor, registrem-se. Naquele momento, a voz de um NPC ressoou por toda parte através de um alto-falante mágico. Vamos, ainda temos que nos registrar. A recepção da administração estava lotada de gente. Na frente deles havia uma grande mesa mostrando o torneio. Faltavam 5 minutos para o prazo final. No entanto, mais da metade ainda não estava registrada. No entanto, depois de se registrar, seus pontos serão reduzidos se você não ganhar. Portanto, o povo esperou até o último minuto para confirmar todos os seus rivais e decidir se deveriam participar ou não. As pessoas que possuem equipamentos de baixa qualidade também hesitam em se registrar? Ark olhou para todos os participantes em sua linha de visão. Todos atendiam ao requisito de nível mínimo de 100. Apenas passando os olhos ele poderia dizer que alguns eram poderosos. Em particular, foi o nível de equipamento que carregavam que o deixou com água na boca. E foi o equipamento que desempenharia um fator crucial no resultado. No Evil Sirion, os níveis eram insignificantes em uma luta. A razão é que os níveis de todos os participantes são ajustados ao nível 100 do torneio. Embora parecesse uma regra justa, na verdade era exatamente o oposto. No Evil Sirion foi apenas o nível que foi ajustado. No entanto, não teve efeito nas habilidades e equipamentos. E se suas habilidades e equipamentos estivessem no mesmo nível, então sem dúvida eles seriam fortes. Portanto, a vitória ou derrota no torneio era muitas vezes decidida pela eficiência do nível de habilidade e do equipamento. Claro, um usuário com habilidades proficientes e equipamentos melhores não teria uma classificação mais alta? Entre um usuário que acabou de atingir o nível 100 e um usuário do nível 200 com uma espada rara, a diferença era como uma espada de bambu contra uma espada real. Numa luta, a diferença de habilidade também seria importante. O padrão absoluto dentro de um jogo é o nível e o equipamento. Essa foi a verdade absoluta. Nossa, olhe para aquelas figuras patéticas verificando os avisos. Shambhala parecia desdenhosa antes de se virar para Ark. De qualquer forma, nunca pensamos em renunciar só por causa do nosso adversário. Vamos nos registrar e nos aquecer antes que sejamos pressionados. Como os olhos estarão concentrados em nós durante o registro, por favor, use uma máscara por enquanto. Mascarar? Ark repetiu incrédulo. Então a testa de Shambhala enrugou-se. Você não me diga, não preparou uma máscara? O que você quer dizer com máscara? Oh meu Deus, nunca pensei que você seria tão ignorante. Shambhala balançou a cabeça com um olhar cansado. Ark olhou em volta com uma cara que mostrava que ele não entendia. Pensando bem, ele teve uma sensação estranha desde que entrou no escritório. Foi estranho quando ele entrou, mas ele não prestou muita atenção nisso. Mas quando ouviu as palavras de Shambhala, descobriu a identidade do sentimento misterioso. Exceto as autoridades, todos os reunidos no escritório usavam máscara. Agora, Ark se encolheu e perguntou com um olhar preocupado. É necessária uma máscara para lutar no torneio? Não, sua aparência não importa, então não tem relação com isso. Mas é melhor estar preparado, se possível. Especialmente neste torneio. Shambhala coçou a cabeça. As recompensas para o vencedor e o prêmio suplementar são frequentemente misturados com itens raros. Há muitas pessoas que desejam o item. Você sabe o que eu quero dizer? Por exemplo, há um grande número de participantes derrotados assistindo entre os espectadores que desejariam os itens. Ah, entendo. Ark disse com um flash. Por que ele nunca pensou nisso? Uma das razões pelas quais os jogadores participavam de um torneio mesmo que fosse uma perda de tempo era porque desejavam o prêmio suplementar. Havia milhares de itens entre esses casos, o que poderia ser o objetivo do usuário. Não, será o alvo. E uma vida difícil começaria depois que o prêmio fosse concedido. Tesouro pede sangue. Não era uma palavra aplicada na realidade. Você deve ser muito corajoso ou ignorante. Você nem pensou um pouco sobre isso? As pessoas que aparecem no Evil Sirion são especialistas em PVP, a menos que seja uma contra um. Você poderá resistir se eles atacarem você. No entanto, se eles forem membros de uma guilda, há 100% de chance de você ser atacado por um grupo. É por isso que todo mundo esconde o rosto com uma máscara. A corajosa e ignorante Arca levantou uma objeção. Mas eles saberiam meu nome de qualquer maneira. Seu idiota, você pensou porque a lista de usuários que se cadastraram ainda não apareceu. A inscrição final é onde você toma a decisão de participar, mas também é o procedimento para registrar o ring name dos competidores. Nome do anel? Sim, é outro nome que só é usado no Evil Sirion. Compreensivelmente porque a luta começa, então a torcida não pode interferir de forma alguma. Isso significa que não há como descobrir as informações para usar os pergaminhos ou uma variedade de magias. Portanto, se você usar uma máscara e um nome de anel, suas informações pessoais ficarão completamente ocultas. Depois de se inscrever para a batalha, ele desconectou instantaneamente para que Ark não entendesse a situação. Inacreditável. Os jogadores que compareceram a este torneio estão interessados no prêmio suplementar. Então, se você se tornar o vencedor sem cobrir o rosto, jogadores caóticos enxameariam como abelhas.
Isso seria um problema. Agora o rosto de Ark ficou sério. Por que ele não pensou nessas coisas? Não se tratava simplesmente de ganhar os prêmios. Ark não queria atrair a atenção de outros jogadores por padrão. Não foi por isso que ele não registrou novas masmorras descobertas no Hall da Fama? E não eram apenas 1 ou 2 pessoas. Milhares de espectadores não estariam amontoados na arena para assistir ao torneio? E eles almejavam o prêmio suplementar? Já tive problemas com meu relacionamento ruim com Andel, mas se eu ganhar e receber o mapa secreto de Magaro, ele poderia imediatamente imaginar isso. Shambhala olhou para a ampulheta que mostrava o prazo de inscrição e ficou irritada. Você fica indiferente quanto à sua aparência no momento do cadastro? Se você mostrar seu rosto durante a luta, sua verdadeira identidade será revelada. Inferno, e não há tempo para comprar uma máscara porque você estava atrasado. Você não tem algo que possa cobrir seu rosto, não é? Tal coisa. Ark soltou um suspiro. Chocalho, chocalho, uma ideia flutuou em sua cabeça. Sim, se eu tiver isso então não é necessário usar máscara. Shambhala, espere. Eu volto já. O que? Você está tentando comprar agora? Eu te disse, não há tempo para sair. Não vou comprar máscara. Apenas espere 1 minuto. Agora, espere 1 minuto. Ei, Arka. Ark saiu do escritório com a voz de Shambhala flutuando atrás dele. A maioria dos participantes já estava reunida no escritório da administração, então o corredor estava silencioso. Depois de entrar em um canto profundo, Ark olhou ao redor. Ok, não há ninguém por perto? Transformação. Uma aura negra emitida pela medula. A tinta preta parecia lodo quando rastejou sobre Ark e o cobriu. A opção especial Transformação do Raccoon Spit foi ativada. Sim, Ark estava usando o capacete mágico que ele obteve no Underground World. Foi o Raccoon Spit que lhe permitiu usar a transformação especial que fazia parte do clã do Guaxinim há anos. Esta é a primeira vez que faço apenas transformação desde que consegui. No entanto, ele de alguma forma sabia como usá-lo. O lodo preto cobriu Ark e uma nova janela apareceu. Parecia a configuração de raça, gênero e aparência que apareceu quando ele se conectou ao jogo pela primeira vez. Devo fazer com que minha aparência completamente diferente pareça boa? De qualquer forma, a realidade é que eu realmente não me importo. Mas ter uma impressão ultrajante enquanto luta não é ruim. Não houve tempo para demonstrar senso artístico. Ark dava uma resposta direta toda vez que o menu aparecia e criava um novo personagem. Um personagem que parecia um pouco malvado foi criado, mas isso não importava. Assim que terminou a configuração, o lodo preto começou a mudar a aparência de Ark. Ark mudou e ele olhou para sua forma incomum. Seu rosto se projetava e seus braços e pernas eram grossos. Ele tinha mais de 30 centímetros de altura e suas mãos estavam inchadas como um balão, enquanto seus pés eram duros como pedra. Foi feito de maneira grosseira, mas uma vez visto parece plausível? Ark sentiu satisfeito e voltou para o escritório. Então ele entrou pela porta. O que? Um jogador involuntariamente forçou a cabeça para trás e tentou se esconder ao passar. As seguintes pessoas também viraram a cabeça. O que? Esse homem é? De jeito nenhum. Não pode ser um monstro. Então isso é uma espécie de fera? Não, deve ser uma piada. Como pode haver feras na capital do Reino Sudenberg? Você não ouviu falar sobre o relaxamento das restrições nas fronteiras? Os olhos de todos estavam concentrados em um homem. A pessoa que caminhou no meio da multidão enquanto eles se abriam para ele como o mar vermelho era Ark. Ele tinha o dobro da altura de uma pessoa comum e seu peito e braços tinham o dobro da espessura normal. E cada vez que ele se movia era como se seus músculos fossem pedras. Foi uma presença avassaladora, de fato. No entanto, as pessoas não ficaram surpresas por causa disso. Seu corpo musculoso de 2 metros de altura estava coberto por cabelos pretos. Mas isso foi tudo? Neste momento, suas pupilas brilhavam vermelhas como se sangue flutuasse nelas. Grandes presas saíam de sua boca enquanto seus olhos se projetavam. O nome que veio à mente com sua aparição surpreendente foi Lycan, também conhecido como lobisomens. Porém, não foi possível que um monstro que fosse um lobisomem aparecesse no meio de Celebrid. Nesse caso, a resposta deve ser um clã de feras. Entre eles, a tribo dos lobos foi a que o usuário selecionou. No entanto, a tribo Wolf só começou no Principado de Sinews. Portanto, os usuários do Reino Sudenberg ainda não viram ninguém do clã dos lobos. Surpreendentemente, o clima não está ruim. Normalmente, Ark não gostava do interesse de outros usuários. Mas sentir tanto interesse quando estava disfarçado não era ruim. Ao chamar a atenção de milhares de jogadores, Ark começou a rir. Curururu. Foi um som intimidante que saiu de sua boca. Ele achou que era um sorriso atraente, mas as pessoas que olhavam para ele não pareciam pensar assim. Os rostos dos usuários estavam rígidos. Algumas usuárias também evitavam seus olhos. Meu sorriso era tão poderoso? Quando Ark mudou de aparência, a parte de seu cérebro com sabor desapareceu. De qualquer forma, não havia tempo para brincadeiras. Ele olhou em volta em busca de Shambhala, que também estava olhando para Ark com olhos surpresos. Então ele se encolheu e recuou quando Ark se aproximou. Cururu, você esperou muito? Vamos terminar rapidamente o registro. Quando ele abriu a boca, um rosnado saiu naturalmente. Shambhala inclinou a cabeça com uma expressão confusa e perguntou. Você é? Shambhala gaguejou antes de fechar a boca. Shambhala era um veterano no Evil Silurion. Mesmo confuso, ele não revelou o nome original em um local onde a atenção dos usuários estava concentrada neles. Ark percebeu a situação e assentiu. Isso mesmo. Realmente, você definitivamente tem a habilidade de chocar as pessoas. Embora você tenha desaparecido apenas por um momento, você se tornou isso. Não importa. Não sei como você fez isso, mas ouvirei em um momento mais conveniente assim que finalizarmos o registro. Shambhala arrastou Ark para o NPC. O NPC também ficou surpreso com a aparição de Ark como uma espécie de lobo. Quando um sorriso apareceu em seu rosto, foi uma expressão que causou intimidação. Mas depois que a informação de Ark foi confirmada, um suspiro de alívio foi liberado. Você tem o direito de participar. Não importa a forma que você usa para participar, pois os participantes têm liberdade, mas é realmente único. Sim, o registro foi finalizado. A propósito, parece que esta é a sua primeira aparição. Qual nome de anel você quer? Observe que você não pode alterar o nome do anel depois de registrado no Evil Silurion. Lobo Escuro. O nome do anel apareceu quando ele confirmou sua aparição final. Lobo Escuro. Sim, foi registrado.
E seu parceiro? Ah, você é o Blue Sword. Espada Azul. Ao ouvir as palavras do NPC, surgiram murmúrios entre os usuários que estavam assistindo. A perturbação se espalhou pela multidão como um incêndio. Blue Sword não é o herói desse boato? A potência que foi direto para o top 10 na partida individual? Não foi ele quem registrou 37 vitórias consecutivas? Droga, ele não aparecia em um torneio há algum tempo. Inesperadamente, Shambhala era uma celebridade no Evil Surion. Mas na verdade não era tão impossível. Ark também conhecia as habilidades de Shambhala. No Novo Mundo, não havia muitas pessoas que pudessem lutar contra Shambhala em uma partida 1 contra 1 e vencer. Além disso, no Evil Surion os usuários competiam com a regra de equalização de nível. Era natural que Shambhala fosse conhecida do público. Mas quando o interesse em Shambhala aumentou, o interesse em Ark caiu imediatamente. Sim, o lobo provavelmente não é grande coisa comparado à sua aparência. Isso mesmo, porque ele é uma pessoa trivial comparado ao Blue Sword. Não há uma maneira justa de vencer o torneio de pares com isso. Então vale a pena tentar. Se fosse uma partida solo eu não teria confiança, mas já que é uma partida de pares. O fato de ele conhecer Shambhala piorou a situação. Parecia que ele só o acompanhou para permitir que Shambhala entrasse no torneio. Portanto, aqueles que conheciam seu poder desconsideraram Ark. A carranca de Ark se aprofundou constantemente, fazendo Shambhala rir e sussurrar. Você está realmente ouvindo toda essa conversa? Kururu, eu não me importo. Os resultados serão vistos em breve de qualquer maneira. Isso mesmo. Mas fique atento porque o torneio Evil Surion não é um jogo com o qual você possa ser descuidado. Ark ficou irritado com as palavras de Shambhala. Quando era um PVP 1 contra 1, Ark estava confiante. Shambhala não tinha visto suas habilidades desde que se encontraram novamente. No entanto, Shambhala o tratava como novato e isso ofendeu seu orgulho. Com um temperamento quente, Ark abriu a boca. Aquela espada azul é tão boa assim? De repente, uma voz zombou do fundo da sala. Shambhala virou a cabeça e estremeceu ao franzir a testa. Você é joia? Os outros participantes estremeceram ao ouvir a voz de Shambhala e prestaram atenção. As duas pessoas usavam roupas de mágico e arqueiro. Eles também cobriam o rosto com uma máscara esculpida com um desenho de 5 estrelas. As pessoas usavam máscaras e nomes de ringue para disfarçar sua aparência real, mas no torneio era a máscara e o nome do ringue que permitiam aos participantes reconhecer seus oponentes. Embora os itens do equipamento mudassem frequentemente, era raro uma máscara ser substituída. Shambhala também usou o formato do padrão gravado para descobrir o nome do oponente mascarado. Joel riu e assentiu. Você lembrou. Não há como eu esquecer. Achei que era impossível quando ouvi o nome do anel Blue Sword, mas é você. Você desenvolveu suas habilidades enquanto eu estava em uma área diferente? Ou os outros caras são simplesmente patéticos? Shambhala olhou silenciosamente. Então Joel se virou para olhar para a mesa de torneio antes de falar sarcasticamente. Vamos ver. Você disse Blue Sword e Dark Wolf. A 14ª partida? Então você nos encontraria nas finais. Sortudo. Felizmente vocês podem se tornar vice-campeões. Kururu, essas crianças, do que elas estão falando? Ark rosnou. Normalmente quando alguém muda de forma, até o personagem muda imediatamente. Mas Shambhala apenas puxou o braço de Ark e balançou a cabeça. Dark Wolf, não é necessário que você lide com eles. Joel riu e assentiu. Uma pessoa com experiência é um pouco melhor. Eles sabem melhor depois de me ter como oponente. Não pense que sou o mesmo de antes. Claro, mas espero me divertir da mesma forma que antes. Chegue às finais com suas habilidades desenvolvidas. Eu ficaria feliz em pisar em você desta vez também. Joel riu antes de retornar ao seu lugar original. Droga, o que foi isso agora? O design 5 estrelas. Joel tem um padrão de 5 estrelas desenhado em sua máscara. Inferno, um pioneiro está participando. Lá se vai minha vitória. Vou adiar minha inscrição. Os participantes suspiraram antes de desaparecer gradualmente. Ark ficou intrigado com as palavras desconhecidas e perguntou. O que? Por que todo mundo faria isso? E qual é a coisa pioneira? Eles são testadores beta. Shambhala disse. Ark também conhecia as palavras beta tester. No passado, para verificar os vários sistemas do jogo online antes da comercialização, eles escolhiam um punhado de pessoas para o teste beta fechado. E o Novo Mundo também teve um teste beta antes da comercialização. Pioneiro foi o nome dos jogadores que participaram da prova. O período de teste beta do Novo Mundo foi de 2 meses. Claro, os caracteres elevados dos testadores beta foram excluídos antes da comercialização. Foi uma medida de justiça para os novos usuários. No entanto, eles tiveram uma vantagem porque seu know-how e informações acumuladas não puderam ser apagados. Eles comercializavam suas informações exclusivas e os novos usuários não conseguiam nem se comparar à velocidade de crescimento. Depois de um mês, a diferença entre os pioneiros com comercialização e os demais usuários era uma diferença de mais de 40 níveis. E claro, eles monopolizaram todas as missões iniciais e itens raros, mas a maioria deles começou a se reunir em áreas de caça de nível superior. Você já lutou com um pioneiro? Shambhala respondeu à pergunta de Ark com uma voz irritada. Meu recorde para o Evil Surion é de 37 vitórias e 2 derrotas. Das minhas 2 derrotas no Evil Surion, a primeira foi para Joel. As habilidades deles são tão boas assim? Suas habilidades são competentes, mas Shambhala suspirou e balançou a cabeça. O maior problema é a diferença de equipamentos. Eles são os que têm os itens mais exclusivos. O nível de ataque e defesa básicos é completamente diferente. Existem também muitas opções especiais, então você não sabe qual delas seria usada. Isso torna um oponente desafiador. Esses caras reapareceram de repente? A situação ficou mais distorcida. Realmente nada poderia ser facilmente resolvido. O número de participantes aumentou repentinamente várias vezes e os pioneiros apareceram inesperadamente. Ele não sabia o que fazer para melhorar a situação, mas Shambhala murmurou com uma expressão motivada. Tem funcionado bem. Não terei outro encontro fraco. Shambhala disse assim. De repente a buzina tocou e uma transmissão foi ouvida. Esse foi o prazo para a inscrição final. O 186º torneio de pares começará em breve. As expressões determinadas dos usuários que aguardavam a próxima partida foram vistas e havia um clima pesado na sala de espera. E ocasionalmente Ark ouvia gritos e gritos vindos da passagem, fazendo com que olhos ansiosos se voltassem para a parede com o torneio
torneio do outro lado. Era assim que os atletas se sentiam antes de competirem em uma luta de artes marciais mistas? Ele teve que apenas sentar e esperar pela próxima luta, mesmo que seu corpo estivesse tenso e suado. Foi a tal ponto que ele não conseguiu ouvir quando transmitiram o nome do seu anel no corredor. Ele sentiu uma sensação estranha pela primeira vez. Na verdade, Ark não estava nem um pouco tenso até o registro final. Isto foi um jogo. Foi apenas um evento dentro do jogo. Isso foi o que ele pensou. Porém, quando ele entrou na antessala do jogador, isso mudou imediatamente. As expressões determinadas dos usuários que aguardavam a próxima partida foram vistas e havia um clima pesado na sala de espera. E ocasionalmente Ark ouvia gritos e gritos vindos da passagem, fazendo com que olhos ansiosos se voltassem para a parede com o torneio do outro lado. Era assim que os atletas se sentiam antes de competirem em uma luta de artes marciais mistas? Ele teve que apenas sentar e esperar pela próxima luta, mesmo que seu corpo estivesse tenso e suado. Foi a tal ponto que ele não conseguiu ouvir quando transmitiram o nome do seu anel no corredor. O que você está fazendo? Saia mais rápido. Foi só depois que Ark ouviu a voz de Shambhala que ele ficou surpreso. Ele caminhou rigidamente pelo corredor, com o coração batendo mais rápido. Clink e ick. As grossas portas de aço logo se abriram para a esquerda e para a direita. Ark saiu pelas portas para o campo com olhos determinados. Mas tudo o que ele fez foi olhar em volta. Embora tivesse ouvido o relato, ele não conseguia imaginar o quadro real. Seu alcance de visão diminuiu e parecia que ele estava no escuro. Então, de repente, ele ouviu um som semelhante ao de um raio atingindo o céu. Bem, agora é a 7ª partida. Desta vez, os jogadores que vão lutar são o 13º time Justin e Dior contra o 14º time Dark Wolf e Blue Sword. Ark saltou e levantou a cabeça. Havia objetos estranhos flutuando sobre o estádio. Dezenas de globos oculares estavam ligados a um objeto redondo e circular. Foi um olho mágico que comentou o jogo. A voz ecoou pelo campo vindo de uma boca abaixo dele. Por favor, dê as boas-vindas e aplauda os bravos guerreiros. Quando a apresentação do locutor terminou, o estádio se encheu de gritos. Não era para ele. Então Ark respirou fundo timidamente antes de se retirar para o lado. A popularidade de Shambhala era impensável. No Evil Surion, a maioria dos espectadores que apostavam dinheiro na vitória ou na derrota assistiam ao torneio. Eles estavam naturalmente interessados nos guerreiros com alta porcentagem de vitórias, mas quanto maiores as chances de vitória, menor seria o lucro. No entanto, são pequenas as probabilidades de tantas pessoas apostarem. Isso significava que os jogadores que dariam lucro eram claros. Mas essa não foi a única razão da popularidade de Shambhala. Mesmo sendo um jogo de artes marciais, o sistema de Evil Surion significava que a luta dependia de equipamentos e habilidades. Porém, ao contrário dos outros usuários, Shambhala era famoso por mostrar artes marciais poderosas. Portanto, havia alguns fãs puros. Todos se levantaram e gritaram com a aparição de Shambhala. Blue Sword, desta vez eu também fui até você. Cuide da luta mais quente. Blue Sword, opa, por favor, olha aqui. Até cartazes dizendo que as tropas do Opa foram vistas. Por outro lado, comentários cínicos fluíram sobre Ark. Ei, espada azul. Você levou um cachorro para brigar dessa vez? Se você causar dificuldade com a espada azul, então agarrarei seu tornozelo. Dark Wolf, não preste atenção às bobagens gritadas pela multidão. Ark respondeu descuidadamente, mas ele não conseguia nem entender do que Shambhala estava falando. A razão foi que ele não conseguia ouvir a voz de Shambhala acima do barulho da multidão. Foi razoável. Na verdade, Ark nunca esteve na frente de tantas pessoas em toda a sua vida. Na escola ele passou um tempo como supervisor de limpeza e mesmo tendo aprendido taekwondo, nunca tinha ido a uma partida. Ele nunca sonhou em fazer anúncios na frente de outras pessoas. Portanto, ele foi surpreendentemente tímido no canto. Então Ark foi repentinamente jogado no estádio onde milhares de espectadores se reuniram. Graças a isso, Ark sentiu uma sensação de tensão tão extrema que foi quase como um ataque de pânico. Ark nem estava ciente de sua fraqueza e agora ele estava aqui. Durante a missão do evento, ele liderou apenas dezenas de usuários enquanto comandava centenas de guaxinins no mundo subterrâneo, mas a maioria deles eram NPCs, enquanto os espectadores eram principalmente usuários. Mesmo que a aparência fosse semelhante, a diferença era enorme. É terrível. Mas como Shambhala não sabia disso, uma exclamação surgiu em seu coração. Ele se transformou em alguém que atua como um veterano da Guerra da Coreia. E ele parece não ouvir mais minha voz ou a do público. Ele está se concentrando tanto? Embora ele achasse que Ark estava apenas preocupado e nervoso com o ambiente, a situação real era diferente do que estava na cabeça de Shambhala, porque Shambhala nunca considerou que Ark teria um ataque de pânico. Enquanto isso, os formulários de 2 usuários foram mostrados na saída do outro lado. Justin e Dior. Justin era um guerreiro armado com uma armadura de aço, enquanto Dior era um mágico com um manto. Eles eram um grupo bastante forte no Evil Surion, então também receberam muitos aplausos. Ok, agora vamos sortear. Logo os olhos do objeto circular giraram e giraram, e depois de um tempo, todas as pupilas mudaram para verde. O pântano foi selecionado para esta partida do torneio. Então vamos começar. Kukung. Ao mesmo tempo, houve um som estrondoso e o torneio mudou para um mundo completamente diferente. As plantas verdes começaram a se formar enquanto o pântano chegava aos tornozelos. Como todo o estádio conseguiu ser substituído? Bem, ele nem queria saber. Afinal, era um jogo dinâmico em andamento. Portanto, devem ser necessárias estratégias planejadas para diferentes terrenos. Era um sistema interessante e rapidamente libertou Ark de seu estado mental. O que? Onde estamos? Ark coçou a cabeça e olhou em volta surpreso. Ele não entendia por que estava cercado por florestas exuberantes com o tornozelo preso em um pântano. Naquele momento, a voz do mago foi ouvida do outro lado. Cadeia de ilusão. Houve um efeito sonoro sobrenatural quando um objeto fantasmagórico voou. O ataque do mago iniciou o comentário da luta ativa. O mago usou uma magia de longo alcance como ataque preventivo. Quando atingidos pela cadeia da ilusão, eles não conseguirão se mover por um tempo. São apenas alguns segundos, mas isso pode ser mortal em um torneio de luta. Mas por ser um ataque lento, as chances de acertar são baixas. É algum tipo de tiro de advertência? A forma mostrada não é tão criativa? Shambhala riu e rapidamente moveu seu corpo. Os movimentos repetidos eram tão leves que parecia que ele estava deformado. Isto foi devido à habilidade de evasão de Shambhala, Blink. Shambhala usou o movimento para evitar o ataque mágico enquanto sacava sua arma. Uma aura azul foi ejetada da adaga, que era a arma da profissão Saint Assassin, Black Frost
Ghost Blade que Ark tinha anteriormente. Aliás, Shambhala obteve o nome de Anel Blue Sword de sua adaga. A boca de Shambhala tinha o mesmo sorriso frio da adaga. Hu tentando cuidar de nós com uma magia de baixo grau. O sorriso desapareceu da boca de Shambhala. Enquanto ele evitava o ataque, Ark estava lutando contra as correntes da ilusão que o envolviam. Não, de jeito nenhum esse cara. Foi então que Shambhala percebeu a condição de Ark. No entanto, já era tarde demais. Quando Ark não esperava um ataque mágico, Dior ficou encantado e deu uma longa ordem. Levou. Bem, aquele cara era apenas um espantalho. A alma amaldiçoada que foi abandonada em um lugar profundo e escuro. Saia e deixe sua fúria amaldiçoar tudo em seu caminho. Essa ordem, Dior é um necromante? Shambhala correu urgentemente até Dior. Porém, foi uma partida de pares e Justin, parceiro de Dior, não ficou apenas assistindo. Justin imediatamente levantou o escudo e avançou contra Shambhala. Com um confronto intenso, Shambhala foi empurrado alguns passos para trás. O rosto de Shambhala estava contorcido de frustração. Inferno! Esta criança é estranhamente enorme. O guerreiro estava se drogando. Um guerreiro poderia se dopar com uma poção que aumentaria suas estatísticas. Durante este torneio, havia uma regra de proibição de itens de consumo. No entanto, houve um ponto cego. Durante a partida você não poderia usar poção de consumo, mas era possível usá-la antes da partida. Justin havia se drogado com uma grande quantidade pouco antes do jogo começar. Ele aumentou sua resistência em 20% usando o Troll Elixir, sua força em 15% usando Lion Power, seu ataque e defesa foram aumentados em 30 graças ao Troll Leap por 5 minutos, sua saúde foi restaurada em 10 a cada 20 segundos graças à água benta do avivamento. Se ele estivesse nas Olimpíadas, seria imediatamente desclassificado por usar drogas. Graças a essas drogas, o nível 100 da arena de Justin foi aumentado para cerca de 130 a 140. Na verdade, o poder da droga era incrível. Cada vez que Justin empunhava sua espada, Shambhala era empurrado alguns metros para trás. Enquanto isso, o feitiço de Dior foi concluído. Posse do Bing. No momento, um enorme fantasma atingiu a forma de Ark. Seu corpo enrijeceu antes que uma janela de mensagem aparecesse. Você foi atingido por posse de Bing. Por 3 minutos você se moverá de acordo com a vontade do lançador. Ark tentou lutar contra o espírito brilhante. Porém, já era tarde demais e a voz do olho mágico foi ouvida. A habilidade possessão do Bing do necromante foi concluída. É uma magia que quase nunca é usada hoje em dia. Por ter sido usada em combinação com Chains of Delusion, não poderia ser evitado. No final, o jogador Dark Wolf está segurando o Blue Sword como todos esperavam. Patético. Seu cachorro preto, Blue Sword está perdendo por sua causa. A multidão explodiu em palavrões. Porém, nesta situação não foi possível ligar para 100. Sob a posse do Bing, o corpo de Ark se movia de forma egoísta. Ele começou a atacar Shambhala sob o controle de Dior como uma marionete. Graças ao necromante, Ark e ao guerreiro dopado, a luta passou a ser 3 contra 1. A saúde de Shambhala diminuiu à medida que ele era atacado por espadas e magia de todas as direções. Essa criança é estúpida. Desculpe. Você está pedindo desculpas enquanto tenta me cortar? Shambhala evitou o ataque de Ark e começou a atacar novamente. Ele sentiu vontade de se esconder dentro de um buraco profundo de rato. No entanto, a situação não era tão ruim. Enquanto seu corpo estava sendo movido de forma egoísta, Ark foi capaz de não prestar atenção e organizar as circunstâncias ao redor. Shambhala, espere um pouco. De alguma forma, compensarei a posse do Bing. Bah, tudo bem. É preciso ver para acreditar. Largura. Shambhala chutou o chão com força. Neste momento, a água lamacenta do pântano subiu e obstruiu a visão. Shambhala usou Blink sucessivamente para ganhar alguma distância. Enquanto Ark estava possuído pelo Bing, ele desistiu de atacar desde o início e se concentrou apenas em reduzir o dano. Porém, nem mesmo Shambhala conseguiu evitar tudo e sua saúde foi reduzida para 40% quando a posse de Bing terminou. Você terminou de ser estúpido? Desculpe. Meu espírito está firme agora. Não quero que nenhuma dessas 1000 pessoas receba parte do prêmio. Isso mesmo. Ark olhou para Dior enquanto limpava o rosto da lama que o cobria. Sua raiva foi firmemente reprimida durante os 3 minutos e agora borbulhava. Volume 6 capítulo 2 estreia brilhante. Agora vou me divertir. Você acha que parecemos crianças iniciantes? Cadeia de ilusão. Naquele momento, os olhos de Ark brilharam. Então ele usou riposte. Ele enviou a corrente da ilusão de volta com um barulho violento. Má magia ricocheteou na espada? Dior surtou e recuou apressadamente. No entanto, o movimento de Ark foi várias vezes mais rápido. Ark simultaneamente jogou seu corpo para frente e chutou Dior no peito. Dior tropeçou e pediu ajuda ao companheiro. Justin. Ah, não posso. Esse cara da espada azul é incrivelmente forte. Em uma situação de 1 contra 1, Shambhala era demais para lidar, mesmo quando o guerreiro estava dopado com drogas. Então Dior mordeu o dente e tirou algo da bolsa. Inferno, não acredito que terei que usar isso na primeira partida. Dior exibiu dezenas de dentes caninos. Ele espalhou as presas no chão e 20 corpos esqueléticos se ergueram armados com uma espada e um escudo ou um arco. O olho mágico gritou com uma voz intensa. Alinhamento. Bom mais 250 profissão Dark Walker título Cat Knight, zelador de todos, herói de Jackson estatística especial. Conhecimento de relíquias antigas 98 asterisco efeitos de itens de equipamento armadura guardiã dos serianos. Resistência ao atributo água mais 100%. Penalidade baseada na água é anulada. Patas de gato. Luvas. Ataque velocidade mais 10%. Agilidade mais 15%. Acerto crítico mais 10%. Medula de guaxinim. Capacete. Agilidade mais 10. Sabedoria mais 10 asterisco é rei. Efeito definido. Força mais 10. Agilidade mais 10. Vigor mais 10. Defesa mais 20. Transcrições do guerreiro. Omoplatas. Força mais 3. Botas Norad melhoradas. Sapatos. Velocidade de movimento mais 15%. Evasão mais 10%. Véu de fogo. Manto. Resistência à chama mais 50%. Colar de Adelaine. Colar. Defesa mais 40. Afeição mais 10. Bênção do mar. Disponível espírito ressuscitador. Anel. Força mais 5. Recuperação de mana mais 5%. Asterisco. Todas as habilidades aumentarão em 40% no escuro. Asterisco. Você tem a habilidade
habilidade de se esconder na escuridão. Duração de 20 minutos. Cancelada quando você entrar em combate. Asterisco resistência aos feitiços medo, escuridão, cegueira e sedução aumentada em 50%. Asterisco você pode trazer à tona as verdadeiras habilidades de todos os tipos de ferramentas. Nível 125. Ele aumentou seu nível em 2 depois de caçar na Floresta das Almas por 3 dias. Foi muito bom, já que ele tinha que jogar partidas e também caçar às vezes. A experiência do Deadman era baixa, mas ele caçava muitos deles. Além disso, os monstros não eram fortes, então ele não precisava descansar toda vez que uma batalha terminava. Graças a não descansar e apenas caçar, obteve resultados além do esperado. Ok, embora esta experiência seja ótima para um plano de curto prazo. No entanto, ao contrário de Ark, Deimos suspirou com uma cara mal-humorada. Clac, 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 clac. Ark foi teimoso ao caçar o Deadman. Quando o morto morreu, ele virou pó, então Deimos não pôde aproveitar seu hobby de coletar ossos. Portanto, Deimos não gostou da situação. Mas embora aumentar a capacidade de sua convocação fosse importante, era mais importante que as habilidades de Ark aumentassem. Deimos, não tenho tempo para você suspirar. Como Dedrick não está aqui, você também terá que desempenhar o papel dele. Se apresse. Até encontrarmos outra pulseira, não haverá quebras. Ark correu contra o deprimido Dedrick e começou a caçar o Deadman novamente. Depois de 30 minutos, ele ouviu sons de alarme em seus ouvidos. Pã, já é desta vez. Ark balançou a espada mais uma vez antes de desaparecer da floresta. Por que não está certo? Lee Myung-hyun gritou enquanto pisava no chão. Claro, Yun-Woo também queria fazer isso da maneira certa. Porém, o que ele poderia fazer se seu corpo não se movesse rápido o suficiente para não ser atingido? Embora ele quisesse voar como uma borboleta, seus braços e pernas não se moviam da maneira que ele desejava. Embora pudesse ver claramente o ataque do oponente, ele não conseguia nem mover um braço para bloqueá-lo. Pepepe, após um lento impacto, chocou. Ele parou por um momento e balançou a cabeça. Quando Yun-Woo parou, Lee Myung-hyun imediatamente levantou a voz com raiva. Seu idiota, quantas vezes eu tenho que dizer isso? Quando você for atingido, não recue, mas absorva o impacto. Use a parte inferior das costas. Lembre-se de usar a parte inferior das costas no futuro. Embora fosse fácil dizer. Quantas pessoas se lembrariam disso quando levassem um soco no rosto? No entanto, Yun-Woo cerrou os dentes e convocou mais força para as pernas. Era porque ele sabia por experiência própria que haveria problema se ele não seguisse as palavras de Lee Myung-hyun. Droga bem, já que vou morrer de qualquer maneira, não importa em que estado eu esteja quando morrer. Isso é como ser um zumbi. Yun-Woo avançou contra o oponente como uma escavadeira quando o apito soou. Mas, no mesmo momento, Yun-Woo sentiu um golpe intenso ao seu lado. Embora ele tenha experimentado muito, foi um ataque ao qual ele não conseguiu se adaptar. O golpe em seu corpo fez seu intestino se contorcer de dor. Como é? Há muito formigamento? Este é um remédio para zumbis. Enquanto isso, mais um golpe o atingiu do outro lado. Imediatamente suas pernas começaram a tremer. Porém, Yun-Woo nem tinha o direito de se deitar confortavelmente no chão. Faltam 30 segundos. Você conseguirá aguentar por 30 segundos? Você quer se deitar e ser antipatizado? Yun-Woo ouviu Lee Myung-hyun dizer com uma voz brilhante. Então ele respirou fundo e corrigiu sua postura. A expressão do adversário que pensava que tudo tinha terminado empalideceu. Depois de um breve momento, ele contorceu os lábios e iniciou o ataque. Corte reto, anzol e superior. Foi como uma chuva de socos que não parava. No entanto, Yun-Woo tornou sua defesa tão dura quanto uma tartaruga e resistiu aos ataques. Mas eventualmente seus braços baixaram e ele gradualmente perdeu força nas pernas. E quando ambos os braços finalmente baixaram, o punho do oponente avançou em direção ao rosto de Yun-Woo. A pessoa que lhe permitiu escapar da crise foi Lee Myung-hyun. Parar. A terceira rodada terminou. Quando a voz de Lee Myung-hyun soou, o punho parou imediatamente. Então Yun-Woo soltou uma risada e disse: um líder é um líder, mas você também é terrível. Essa foi uma terceira rodada muito difícil de suportar. Yun-Woo suspirou e caiu no chão. Ele se deitou no chão e olhou para o teto do ginásio. O efeito posterior ao ser atingido foi que o teto pareceu balançar para a esquerda e para a direita. Uau, eu cavei minha própria cova. Eu realmente vou me tornar um super-homem ou morrer. Ele pensou no cronograma de treino restante que ainda estava à sua frente. Depois de chegar a Celebrity, Yun-Woo pediu a Lee Myung-hyun para treiná-lo especificamente para as partidas no Evil Seurion. Em retrospecto, ele não sabia por que fez uma coisa tão imprudente. Treinamento especial foi uma cova que ele pessoalmente cavou para si mesmo. O sistema que Lee Myung-hyun usou para treinar Yun-Woo fez com que o treinamento de Ark para suas invocações parecesse 100 vezes mais humano. Estou fazendo um Superman. Ele pensou que era uma piada. Claro que não. Quem pensaria que essas palavras eram sérias? No entanto, alguns humanos no mundo não conhecem o bom senso. Este Lee Myung-hyun. Recentemente, apenas ouvir o nome já bastava para fazê-lo suar. Nos últimos 3 dias, o treinamento que Lee Myung-hyun estava lhe dando não era algo que a maioria dos humanos pudesse digerir. Gon Wang disse que Lee Myung-hyun era um delinquente antes de se tornar policial, mas ele os apresentou mesmo assim. Parece que Lee Myung-hyun se considerava um cientista louco. E ficou claro que ele estava determinado a transformar Yun-Woo em um homem artificial, tanto quanto possível. Caso contrário, ele não seria capaz de criar um sistema de treinamento tão desumano. No primeiro dia em que Yun-Woo visitou a academia, Lee Myung-hyun apenas sorriu e o fez fazer exercícios da Seleção Nacional de Ginástica. Então vamos começar levemente, certo? Faça flexões com uma mão em ambos os lados 50 vezes. Sim, mas nunca consegui fazer mais de 20 flexões usando uma mão? Francamente, quantos homens comuns na Coreia seriam capazes de fazer flexões com uma mão 20 vezes? Ele achou que era um ótimo padrão. Mas assim que ele terminou de falar, seu estômago foi empurrado para baixo com um chute. Eu não disse isso antes? A partir do momento que você entrou aqui. A única coisa que é proibida. Ah, mas, você acha que minhas palavras são engraçadas? Lee Myung-hyun sorriu e falou. Ele era um dos poucos humanos que conseguia vencer um homem com seu sorriso. Conheci um júnior que era velocista de curta distância. Esse cara conseguiu correr 100 metros em 11 segundos. Mas isso não foi suficiente para distribuir um cartão de visita em uma convenção. Mesmo quando quase morreu com esforço, ele não conseguiu encurtar para 10 segundos e acabou desistindo e se tornando policial. Então, durante o primeiro despacho, ele era um novato e esqueceu as estratégias e se viu cercado por delinquentes enquanto estava sozinho. Bem, no início estava tudo bem. Os caras estavam tentando matá-lo com facas de sashimi, então é claro que o cara fugiu freneticamente. Agora, você consegue adivinhar o que aconteceu? Como atleta de atletismo, ele não saiu ileso. Isso mesmo, mas o importante é o que aconteceu a seguir.
E então, desde aquele dia, ele conseguiu executá-lo em 10 segundos. Sim, como? Lee Myung-hyun respondeu em um tom que sugeria que não era grande coisa. Simples. Desde o início, aquele cara conseguia executá-lo em 10 segundos. Ele foi construído com esse tipo de músculos. No entanto, aconteceu que ele não conseguiu executá-lo porque pensou que não conseguiria. Cada vez que corria, ele pensava que, embora fosse seu melhor momento, ainda não conseguiria. Mas depois desse incidente, o pensamento com o qual ele havia se aprisionado desapareceu. É uma história comovente. Mas o que isso tem a ver comigo? Yoon-woo perguntou, sentindo-se desconfortável. Como esperado, a resposta o deixou preocupado. Parece-me que você também é um cara que poderia fazer isso? Que tal isso? Você não está orgulhoso? O que diabos? Qual é a sua base para isso? Os olhos neste corpo. Ah, foi assim? Não há razão para ele se opor. No entanto, o terrível foi que Lee Myung-hyun realmente levou isso a sério e continuou a defender pontos sucessivos. Este cientista louco realmente acreditava que era um gênio com um olhar aguçado. Portanto, ele foi pego na ilusão de que poderia remodelá-lo até se tornar um homem artificial. O pior é que não era totalmente absurdo. Depois de tentar, Yoon-woo conseguiu aumentar o número de flexões com uma mão. Seu melhor recorde foi de 25 vezes. Esse era o seu limite até agora. No entanto, quando ele foi ameaçado por Lee Myung-hyun e ficou desesperado, foi possível para ele fazer 50. O medo da violência suprimiu temporariamente a dor de seu corpo. Mas isso foi apenas um exercício de aquecimento. Agora, devemos começar? Lee Myung-hyun chamou o membro da equipe SWAT que estava se exercitando e disse: esse cara praticou boxe amador durante o ensino médio. Ele estava entre os 10 primeiros do país, então deve ser adequado como seu rival. A regra são 3 rounds de boxe. O rosto de Yoon-woo tinha uma expressão especulativa. As flexões foram a tal ponto que ele sentiu câimbras nos músculos do braço. Não era nem taekwondo, mas esperava-se que ele treinasse boxe usando apenas o punho, contra um ex-boxeador que estava entre os 10 melhores do país. Ele esperava que fosse uma piada, mas a palavra piada nem estava no vocabulário de Lee Myung-hyun. Lee Myung-hyun colocou as luvas nele enquanto torcia com palavras calorosas. Se você desistir, você morrerá. Claro, não poderia ser uma luta direta. Yoon-woo passou por 3 rounds de 3 minutos cada. Ao final dos 9 minutos, ele estava achatado como um bolo de arroz. Patético ser atingido por um cara tão trivial. Lee Myung-hyun estalou a língua como se tivesse recebido um menu. Depois foram os exercícios abdominais e de costas. 200 abdominais, 200 queixos e 200 movimentos de flanco. Ele o fez fazer exercícios abdominais superiores e inferiores 200 vezes. Os vários exercícios abdominais somaram 1000 vezes. Em seguida, outro membro da equipe SWAT foi convocado. Eles foram os membros da linha de frente que defenderam a República da Coreia. Como o trabalho exigia resistência e habilidade, os diversos integrantes podiam rivalizar com os atletas. O membro que foi convocado desta vez também tinha belos músculos. O grau dos músculos era tanto que Yoon-woo seria facilmente esmagado por ele. Esse cara tinha uma carreira no wrestling amador. Ele é um pouco melhor que o anterior, já que conquistou a medalha de bronze em uma competição nacional. 3 rodadas começam. Foi muito louco. Depois de fazê-lo passar por um treino louco de abdominais, agora ele esperava que ele praticasse luta livre contra um dos melhores lutadores do país. Isso não foi apenas assédio? Mas ele não conseguiu dizer nada ao ver os olhos frios de Lee Myung-hyun e começou a luta. Claro, o resultado foi que ele virou um bolo de arroz. O treinamento de Lee Myung-hyun sempre foi assim. Yoon-woo tinha ouvido falar que ele era um representante estadual de taekwondo, então imaginou que seu treinamento seria um curso intensivo de técnicas de taekwondo. Mas Lee Myung-hyun o treinou taekwondo apenas por 15 minutos. O resto foi todo treinamento de força física básica e sparring. As disputas contra os atletas também não tiveram relação com o taekwondo, mas Lee Myung-hyun tinha uma firme convicção nessa parte. Você quer se exercitar para mostrar um belo chute na frente da sua namorada? Ou você quer se tornar mais forte? Para me tornar mais forte, eu gostaria. Então a postura do taekwondo não é necessária, porque você não ficará forte com esse tipo de prática. Um treinamento forte deve ser uma experiência prática. Esta situação também vai piorar. De qualquer forma, a última etapa do seu treinamento foram os exercícios para as pernas. Depois de esticar as pernas, o chefe final, Lee Myung-hyun, surgiu. Ele foi capaz de avaliar a situação do boxeador e do lutador até certo ponto. Pelo menos eles eram pessoas. No entanto, Lee Myung-hyun não era uma pessoa. Yoon-woo teve que experimentar muitas vezes o inferno que eram seus ataques, que o atingiram como uma tempestade. Houve momentos em que ele realmente pensou que estava prestes a morrer. Mas Lee Myung-hyun apenas falou com um sorriso malicioso. Aquilo que as pessoas chamam de corpo humano. É surpreendentemente bem feito. Não morre facilmente. E uma vez quebrado, fica ainda mais forte. As ideias do cientista louco sempre foram aterrorizantes. Desde então, ele parecia ter se adaptado um pouco à dor. E naquela época, Yoon-woo percebeu que o cronograma de treinamento de Lee Myung-hyun não era algo que ele tivesse apenas adivinhado e elaborado. É semelhante ao taekwondo. O taekwondo usa chutes, mas o importante não é a força nas pernas. O movimento da parte superior do corpo é mais importante. O boxe usa o punho, mas não é só isso. O movimento da cintura e das pernas é mais importante na hora do soco. Embora ele não fosse capaz de lutar contra um boxeador se não conseguisse mover os braços, Yoon-woo aprendeu como mover a cintura e os passos. Foi o mesmo para a luta livre. Embora parecesse depender apenas da cintura, as técnicas adequadas não poderiam ser usadas apenas confiando apenas na força da cintura. Se a força estivesse na região lombar, ele seria capaz de usar técnicas com postura natural. Mas mesmo que ele entendesse isso com a cabeça, suas capacidades de luta livre e boxe não aumentaram. Ele não teve escolha senão se tornar um bolo de arroz conforme aprendeu com seu corpo. Esse é o cara? O cara lamentável que foi levado por você? Enquanto Yoon-woo lutava com o ex-lutador novamente, um dos membros da equipe SWAT perguntou a Lee Myung-hyun. Lee Myung-hyun sorriu e acenou com a cabeça. Sim, ele está trabalhando muito para ser remodelado. Embora já tenham se passado vários dias, ele está resistindo bem. Parece que ele é capaz de digerir muitos exercícios de força física. Você está tentando treiná-lo para que isso fique gravado em sua mente? Você é. Pare de dizer coisas desnecessárias. Lee Myung-hyun franziu a testa com as palavras, fazendo o membro estremecer. Para os membros da equipe SWAT, Lee Myung-hyun era uma pessoa assustadora. Como é? Você vê algum talento? Você acha que sou vidente? Esse olhar me permitiria saber se ele tem talento? O que?
Então você tem que praticar com alguém para contar seu talento? Não sei como ver talentos como você. Não acredito nisso, mas há uma coisa que eu sei. Lee Myung-hyun olhou para Ark, que estava sendo esmagado no tapete e disse em voz baixa. Depende se esse cara é capaz de aguentar ou não. O caminho para se tornar um Superman é íngreme e longo. Yoon-woo conduziu seu corpo instável para fora do ginásio. Ele se exercitava na academia por 2 horas todos os dias. O tempo que treinou com a equipe foi semelhante ao de quando se exercitava sozinho. Não, se aumentasse mais, ele certamente teria morrido. De qualquer forma, mesmo que Yoon-woo decidisse se concentrar nos movimentos por mais tempo, sua resistência era limitada. Ao sair da academia, viu no relógio que eram 17 horas. A próxima luta seria às 21 horas, então ainda faltavam 4 horas. Se ele se conectasse imediatamente, ele seria capaz de se concentrar na caça na Floresta das Almas por 3 horas. Yoon-woo logo mudou de ideia. Não, desde que o professor Lee Myung-hyun mudou o horário de treinamento, não houve oportunidade de visitar minha mãe. Durante uma missão é agitado, então eu não teria tempo de visitá-la, então deveria visitá-la quando treinar à tarde. Não importa quão importante seja o jogo, não posso negligenciar minha mãe. Yoon-woo visitou imediatamente o hospital carregando uma cesta de frutas. Depois que sua mãe terminou a reabilitação, sua cadeira de rodas foi para o jardim. Hoje em dia o tempo parece passar rápido. Sua mãe disse com um olhar brilhante. Embora ela devesse estar cansada desde que sua reabilitação acabou de terminar, ela não mostrou sinais disso. Yoon-woo queria deixá-la aproveitar o tempo para esquecer o cansaço. Depois de ver sua mãe, ele lamentou não ter visitado ela há algum tempo. Lamento não ter visitado com frequência. Não diga uma coisa tão boba. Sua mãe balançou a cabeça. Você acha que eu sou uma criança? Mesmo que você não diga nada, sei que você está passando por momentos difíceis. Não é necessário visitar um doente. Eu só quero que você faça o que quiser por um tempo. Você entende? Então eu farei isso. Você não está pulando refeições? Sim, eu como até ficar satisfeito. Mas de alguma forma eu acho que você ficou um pouco abatido. Você também não teve essas feridas antes, talvez. Sua mãe disse enquanto olhava para o rosto de Yoon-woo. Embora ele usasse equipamento de proteção durante o sparring, havia momentos em que seus movimentos eram bruscos e ele recebia hematomas. Embora seu rosto não doesse, provavelmente parecia que sim. Estou bem, por favor, não pense em coisas desnecessárias. É porque hoje em dia comecei a treinar de novo. Yoon-woo coçou a cabeça com uma expressão envergonhada. Prepare o arroz para comer e tome cuidado. Ao mesmo tempo, ele teria ouvido isso apenas como um sermão chato. Quando ele se cansou do sermão de sua mãe, ele se rebelou e agiu. No entanto, essa memória era dolorosa agora. Quando ele não conseguiu mais ouvir as reclamações, percebeu que as reclamações eram uma parte preciosa de sua vida normal. E ouvi-la dizer essas palavras aqueceu seu coração. Você perdeu peso. Você está comendo seu arroz? Essas foram as primeiras palavras de sua mãe ao acordar na UTI. Parecia que tudo que ela conseguia ver era a forma de uma criança que ficou magra e não conseguia levantar um dedo para se ajudar. Essa era a mãe dele. Foi sua mãe que Yoon-woo amara por toda a vida. Sim, eu ouvi as palavras do detetive Gon. Ele disse que você frequentava a academia da agência policial. Embora seja bom para sua saúde fazer exercícios, você deve ter cuidado para não se machucar. Bem, o detetive Gon me disse que seu Júnior está cuidando de você, então não preciso me preocupar. Você está falando livremente sobre o detetive Gon. Você queria vê-lo mais do que eu? Devo ligar? Ele viria como uma faca se eu ligasse. Esse cara, o que você está dizendo? Porque eu não acho que ele iria tão longe só por mim. Você está ficando vermelho? Minha mãe vai usar o nome Gon? Você está ficando mais atrevido. Eu deveria avisar a Jushi. Yoon-woo sorriu enquanto procurava um banco adequado para se sentar. Assim que ele se sentou, sua mãe tirou algumas maçãs. Você quer uma massa? Eu corto para você. Não, eu vou fazer isso. A mãe dele balançou a cabeça e começou a cortar as maçãs com as mãos livres. Embora Yoon-woo estivesse preocupado, ele apenas observou e ficou surpreso com os movimentos habilidosos de suas mãos. Foi porque ele entendeu o sentimento de sua mãe. Sempre que via aquele olhar, Yoon-woo se lembrava de vários anos atrás. Sua mãe estava frequentemente no limite da vida ou da morte na UTI. Os médicos daquela época desistiram de sua mãe. Há 80% de chance de ela morrer ou se tornar um vegetal, disseram com voz cruel. Yoon-woo não teve coragem de ver sua mãe morrer, então se jogou na vida noturna. No entanto, o status de sua mãe melhorou dramaticamente. Foi desde a época em que Gon Varrango arrastou até sua mãe e ele passou a noite inteira ao lado dela orando. Os médicos chamaram isso de milagre. Yoon-woo também pensava assim. Mas agora ele sabia. Não foi um milagre ou uma coincidência. Por que minha casa é tão pobre? Durante seus tempos de escola, Yoon-woo costumava pensar que sua casa era muito pobre. Seus outros amigos trocavam de celular sempre que surgia um novo modelo ou compravam muitas roupas. Havia também outro amigo que foi estudar no exterior durante o ensino fundamental. Por outro lado, Yoon-woo comprava roupas novas a cada poucos meses. Ele compraria roupas que custassem no máximo 200 mil won. Por que ele era tão pobre? Isso foi o que ele pensou. Mas depois do acidente, Yoon-woo percebeu o quão jovem ele era. Naquela época, Yoon-woo teve que viajar até as casas dos familiares das vítimas para indenizar e também pagar as contas do hospital de sua mãe. Mesmo quando Yoon-woo pediu ajuda a seus parentes, ele apenas recebeu em troca olhares frios e desdenhosos. Depois que o abandonaram, ele vendeu alguns móveis domésticos para tentar ganhar algum dinheiro e descobriu uma caderneta bancária em um armário. Havia 5 cadernetas que juntas somavam 100 milhões de won. No entanto, eles não estavam sob o nome de seu pai ou de sua mãe. Eram os seguros e as poupanças em nome de Yoon-woo. Seu pai recebia um salário mensal de 4 milhões de won e colocou metade dele em uma conta poupança em nome de Yoon-woo por 10 anos. Por 10 anos, seu pai e sua mãe usaram roupas velhas enquanto compravam carne e roupas novas para Yoon-woo. Você sabe o quanto me sinto culpado? Naquele dia, Yoon-woo abraçou as cédulas e chorou a noite toda. Seus pais eram fortes. Isso também fez com que a criança se tornasse forte. A razão pela qual sua mãe se levantava todos os dias era por causa disso. Aos 17 anos, Yoon-woo finalmente percebeu esse simples fato. O mesmo era verdade por enquanto. Ele não moveu a mão mesmo quando os dedos dela começaram a tremer na faca. Era algo que ele teria considerado uma teimosia inútil, mas agora Yoon-woo sabia. Mesmo que pareça insignificante, era um trabalho importante que sua mãe queria fazer. E ela finalmente se recuperou o suficiente para cortar as maçãs diretamente. A razão pela qual sua mãe poderia suportar uma reabilitação tão difícil era porque ela queria fazer coisas tão triviais. Quando ele pensou sobre isso, seu peito começou a latejar. Yoon-woo apagou o pensamento e rapidamente
rapidamente mudou de assunto. Mas Gon Ajushi vem parar com frequência? Esse cara está por aí só para provocar a mãe? Não vejo há alguns dias, por isso estou perguntando. Não houve contato entre Gon Wahang e os membros da reabilitação desde que começaram a procurar os ladrões. Sim, ele vem dia sim, dia não. Mas seus movimentos mudaram muito. Além disso, sua expressão melhorou consideravelmente. Vou esperar e ver o quanto você se machuca antes de julgar. O que você fez para que aquele cara te favorecesse? Tenho que estar atento mesmo não sendo seu pai. Não consigo ouvir nada. Mãe, isso não parece uma piada. Eu também não sou criança. Não é necessário se preocupar comigo. Mamãe também sabe que tipo de pessoa é o detetive Gon. Você está me fazendo esse discurso, embora eu seja consideravelmente mais velho. Minha mãe ainda é linda. É por isso que a detetive Gon se apaixonou por todo o pacote. Vamos parar de falar sobre ele. Yunvo falou tão sério que sua mãe corou e não sabia o que fazer. Ela parecia uma jovem novamente e parecia muito fofa. Então sua mãe perguntou de repente com um olhar curioso. Por que você está rindo disso? Sim, o que? Sua namorada. Você não vai apresentá-la formalmente à sua mãe ou está apenas mantendo-a escondida? Uma namorada? Ah, eu não tenho um. Eu já a conheci. Então por que você está mentindo? Sim. Conheceu? Yunvo perguntou com uma expressão atordoada. Não acredito que ela ainda não te contou. Sua namorada visitou o quarto do hospital ontem à noite com um pouco de mingau. Ela parecia muito legal. O nome dela se Young Yi-san sim? H.I. Os olhos de Yunvo se arregalaram. Young Yi-san conhecia aproximadamente as circunstâncias de Yunvo, mas ele não disse que sua mãe estava hospitalizada nem lhe disse o nome do hospital. No entanto, não foi difícil saber que foram Gon Wahang e o grupo de reabilitação que lhe contaram. Mãe, já que você não tem sido muito aberta com a mãe ficou aliviada. Sim. Você está aliviado? Você nunca quis discutir sobre garotas ou quaisquer problemas que teve com elas. Não é isso. Yi-sung é como uma irmã mais nova para mim. Sua mãe lhe lançou um olhar tímido e riu. Originalmente eu considerava seu pai um oppa também. Então nos tornamos sua mãe e seu pai. Realmente não é assim. Eu entendo. Você não precisa ficar envergonhado. Mãe entende tudo. É a verdade. Mãe não entende. Então vou agir como se não soubesse. Vamos terminar aqui. Há um recipiente vazio no quarto do hospital, então leve-o com você quando sair. Entender? Se Yunvo estiver bem, então a mãe ficará bem. Brigando. Sua mãe ergueu o punho cerrado. Ela havia se decidido e estava determinada a entender mal. 19 horas era a hora em que Young Yi-san começaria seu trabalho de meio período. Yunvo marcou um encontro com ela antes de ir encontrá-la. Ele estava no local da reunião há 30 minutos e andava de um lado para outro com um olhar distante. Uau, estou impressionado com o Oppa. Eu não esperava que você ligasse e pedisse para nos encontrarmos. Minha mãe me disse para devolver isso. Yunvo disse enquanto estendia sua bolsa. Foi a primeira vez que eles se viram na realidade depois que Gon Wahang o enganou para um encontro. Mesmo que ele tenha ligado e pedido para se encontrar lá fora, ele não sabia o que dizer. Oppa acabou de chegar do hospital? Como você soube do hospital? Yunvo perguntou com uma voz deliberadamente brusca. Então Young Yi-san encolheu-se ligeiramente e respondeu em voz baixa. Eu ouvi de Gon Wahang Ajushi. Droga, foi exatamente como ele pensava. Aquela raposa com máscara de urso. Na verdade, eu disse que iria junto com o Oppa, mas Gon Wahang disse que não seria bom para o coração da sua mãe se eu não fosse com os Oppas que me ajudaram a preparar o mingau. Desculpe. Você está com raiva? Ele não queria ouvi-la se desculpar. Não, muito pelo contrário. Claro, foi um pouco cansativo, mas a primeira coisa que ele pensou quando ouviu sua mãe dizer o nome de Young Yi-san foi obrigado. Após o acidente, seus parentes nunca mais o visitaram, então sua mãe ficou sempre sozinha. As únicas pessoas que vieram visitá-la foram Gon Wahang e Yunvo, mas agora veio outra pessoa. Era uma pessoa relacionada a Yunvo. Yunvo estava secretamente preocupado com sua mãe e recebia outros convidados. Talvez fosse por isso que ele estava com um humor excepcionalmente bom hoje. Yunvo coçou a cabeça antes de sacudi-la. Não estou chateado, embora eu esteja um pouco envergonhado. Sim, o que? Isso, minha mãe adoeceu. Não é algo para se orgulhar. Yunvo nunca pensou em sua mãe enquanto estava envergonhado. Mas muitas pessoas ouviram as circunstâncias de Yunvo e simpatizaram. Ele não queria isso. Talvez esse tenha sido outro motivo pelo qual ele não contou a Young Yi-san sobre sua situação. Mas Young Yi-san disse apressadamente. Eu não me importo com essas coisas. Na verdade, achei o Oppa realmente maravilhoso depois que ouvi falar da sua mãe. Realmente. Minha impressão do Oppa só melhora ainda mais. Young Yi-san ficou surpresa com suas palavras e fechou a boca. Sua voz soou alto pela área. As pessoas que passavam olhavam assustadas enquanto alguns casais riam e sussurravam juntos. Mas foi a reação de Young Yi-sung que foi mais interessante. Ele teria pensado que corar era a reação normal, mas Young Yi-san apenas ergueu a cabeça e disse. O que você está olhando? Meu Oppa é tão maravilhoso? Omo, o que há com ela? Embora algumas mulheres lhe lançassem olhares surpresos, Young Yi-sung nem sequer reagiu. Yunvo estava diferente e corou quando os olhos próximos olharam para ele. Vamos, Oppa! Young Yi-san pegou o braço de Yunvo e foi embora. Ah, isso foi constrangedor. Seu personagem original era assim? Yunvo ficou atordoado por um curto período de tempo. A Young Yi-san que ele conhecia era uma garota tímida que não falava muito, adorava instrumentos e chorava como chefe assistente da sessão. Graças a isso, Yunvo só pensava em Young Yi-san como uma irmã mais nova. Mas agora ele não sabia se sua impressão estava certa. O Young Yi-san Yunvo que conheceu lá fora era mais ativo, durão e bonito. Esse cara, o que estou pensando? Seu perfil lateral com lábios e olhos levantados era surpreendentemente bonito. No entanto, não havia homem que não soubesse que tal segredo deveria ser escondido. Tecnicamente, esta foi a primeira vez que Yunvo a convidou para sair. Naturalmente, Young Yi-san prestou atenção em sua roupa e maquiagem e ficou bastante nervosa. Havia uma lenda que dizia que assim que as mulheres terminassem de ser maquiadas, haveria um aumento de 150% e as mulheres ficariam mais ousadas do que o normal. Posso visitar o hospital novamente? Young Yi-san de repente lançou um arremesso direto. Não importa o quanto Yunvo pensasse, não era uma pergunta que ele pudesse responder facilmente. Foi uma resposta que ele normalmente recusaria. No entanto, sob os efeitos
efeitos do aumento de 150% na aparência, as mulheres eram invencíveis. Yun-woo acenou com a cabeça enquanto perdia o momento de recusar. Se a mãe está bem com isso, então eu não me importo. Estou feliz. Achei que teria que visitá-lo secretamente se o Oppa dissesse não. O que? Nada. De qualquer forma, hoje o Oppa me acompanhou até meu trabalho de meio período. O cara com quem trabalho sempre me provoca. Se eu for com o Oppa, então não será mais assim de agora em diante. Por que não me encontro com ele? Você sabe, ele pode ser um cara surpreendentemente bom. O que? Young-hee-san ergueu uma sobrancelha e olhou. Estou brincando. Ok, vou acompanhá-lo até lá. Bah, não vou trazer sopa da próxima vez. Young-hee-san virou a cabeça com uma cara irritada. Geralmente era mais do que isso. Depois que tudo foi decidido, Yun-woo foi arrastado para a loja de conveniência. Então eu vou pegar isso e ir embora. Tenho que estar conectado ao jogo em 1 hora. Sim, Young-hee-san confirmou e soltou um suspiro com a aparição de Yun-woo. Exatamente como Jaktung Oppa disse. Yun-woo Oppa é fraco para uma mulher agressiva. É isso mesmo. Young-hee-sung visitando o hospital com Mingao e seu comportamento ousado na estrada com Yun-woo fazia parte do plano de Jaktung. Young-hee-sung tinha um sorriso de vitória na boca. Agora eu sei como pegar Yun-woo Oppa. O ex-criminoso era assustador. No entanto, as mulheres eram ainda mais assustadoras. Então um homem se aproximou secretamente da loja de conveniência e perguntou: Yi-san, quem era aquela pessoa agora? Esse foi o meu Oppa que eu te falei anteriormente, ele não é legal? Young-hee-san disse ao homem sem rodeios que começou a parecer desconfortável. O que ele faz? Eu ouvi algo sobre uma partida. Ele é um atleta? Não, é uma partida de artes marciais mistas. O rosto do homem empalideceu com a resposta de Young-hee-san. E no futuro, havia uma linha firme em torno de Young-hee-sung. Volume 6 Capítulo 3 Poder Oculto do Estágio de Reabilitação. Reabilitação do NPC caótico concluída. Bônus de reabilitação. NPC reabilitado x 5.000 experiência e alinhamento. Bom mais 50. Seu nível aumentou. Yunin, terminamos de reabilitar todas as 30 pessoas. Os bairros próximos também estão limpos. Justisman olhou para os ladrões com um sorriso comovente. Justisman e os membros da reabilitação tiveram um dia gratificante hoje, implementando a justiça social. Justisman e os membros da reabilitação formavam um único grupo. Mas graças ao fato de eles se concentrarem em uma coisa, muitas vezes perdiam a visão e o objetivo original e se afastavam. Era a mesma coisa até agora. A razão pela qual Jackson deixou Jackson foi ganhar alguma fama no Evil Seurion para se tornar uma força policial autônoma. Mas o seu propósito mudou quando conheceram Lorenzo no Cairo. O propósito mudou para punir os ladrões que costumavam ser os Yuns de Lorenzo. Muitos ladrões tiveram a ideia de se esconder nas proximidades de Celebridge. Dustisman não esperava descobri-los, já que não tinha pistas suficientes para pesquisar. Assim como Ark disse para os NPCs, este é o mundo real. No longo prazo, os usuários e NPCs no novo mundo, não, o usuário e o NPC são diferentes, pois as vidas dos NPCs podem ser mais preciosas. Mesmo assim, como o ladrão nasceu ladrão, não era justo que eles morressem. Mas se deixados sozinhos, os ladrões viveriam uma vida sombria até que um usuário passasse e os matasse para ganhar experiência. Eles não eram monstros, eram NPCs semelhantes aos residentes da aldeia. No entanto, eles nasceram como ladrões apenas com o propósito de dar experiência. As únicas pessoas que podem ajudá-los somos nós. Dustisman erroneamente se considerou um salvador e ardeu de motivação. Se a regra do novo mundo é que um ladrão nasceu para morrer, então mudarei a regra. Era como se o imperador romano e o senhor, um ditador e um guerreiro revolucionário se enfrentassem. O ex-detetive coreano tinha dúvidas sobre o sistema no novo mundo e prometeu mudá-lo. Isso trouxe resultados inesperados no sistema de jogo. Isso não é 100 vezes melhor do que caçar? Jaktung perguntou depois de confirmar a janela de informações. Dustisman, os membros da reabilitação e os ladrões estavam todos em torno do nível 70. Se caçassem um ladrão de nível 70, ganhariam apenas 1000 pontos de experiência. Mas assim que o reabilitassem, receberiam 5.000 experiências, o que era 5 vezes mais. Dustisman e o grupo de reabilitação conseguiram ganhar experiência sem matar os ladrões. Graças a isso, Dustisman estava no nível 87. Os membros da reabilitação também tinham um nível médio de 70. Mas isso era tudo? Os NPCs do novo mundo eram simples. Assim, o resultado inevitável foi que uma vez que os NPCs foram confinados, intimidados e torturados, bem como sofreram lavagem cerebral pelo grupo de reabilitação, houve uma mensagem de 100% de sucesso e os ladrões tornaram-se completamente novos homens. Finalmente percebemos nossos erros. Na verdade, não foi apenas o resultado do sistema. Os ladrões do NPC também pensaram em ir embora. Mas a única coisa em suas lembranças era a perseguição e a tristeza. Eles queriam deixar de ser ladrões, mas nunca foram tratados com hospitalidade por outros NPCs e foram tratados apenas como ladrões. Os usuários iriam persegui-los para ganhar algum dinheiro e nem mesmo os guardas que eram NPCs como eles ajudariam. Eles não foram bem recebidos pelos usuários ou NPCs. Mas não era possível que eles fossem um monstro. Esse foi o triste destino dos ladrões. Mas a festa do Justisman foi diferente. Mesmo tendo sido torturados, os ladrões sabiam que o efeito era para eles. Foi a primeira vez que um usuário olhou para eles como se fossem NPCs, e não experiência ou itens. Foi a expressão sincera que eles nunca receberam em toda a vida. Iremos atendê-los sinceramente pelo resto de nossas vidas? Eu não percebi que você queria que alguém te repreendesse. Por favor, nos chame de Yonin. Vocês são nossos salvadores Yunins. Hururu, lalala. Se houvesse música apropriada, seria como uma cena comovente de um filme. Graças a isso, o indicador de entusiasmo do Justisman aumentava a cada dia. É isso, é isso. Se você tiver um coração grande, será recompensado. Esse é o mundo que eu quero. Nos seus dias de perseguição criminosa, quantas vezes ele colocou um criminoso na prisão apenas para que ele cometesse o crime novamente depois de ser libertado? Mesmo que fossem persuadidos, quantos criminosos foram esfaqueados e morreram porque tentaram mudar? Mas este lugar era diferente. Se eles se arrependessem sinceramente, então seriam seriamente reformados. Mas isso foi tudo? Eles também não foram recompensados com pontos de experiência. Pela primeira vez, Justisman sentiu que algo realmente valia a pena. Esses caras finalmente reconheceram nossa sinceridade. Justisman gritou enquanto abraçava os ladrões e chorava. Yunin, agora vocês são realmente novos homens e deveriam viver tentando ajudar o mundo. Por favor, leve-nos até o fim.
Ok, a partir de hoje vocês são meus irmãos. Eu assumirei a responsabilidade por você até o fim. Ah, foi uma cena realmente emocionante que não poderia ser vista sem lágrimas. No entanto, havia um problema muito sério. Homem da Justiça Justi. Durante a cena emocionante, uma voz feroz foi ouvida. Pular. Dushman e o grupo de reabilitação estremeceram e engoliram a saliva. Mesmo que dezenas de ladrões tenham corrido até eles com facas de sashimi, Dushman e o grupo de reabilitação nem piscaram. Mas havia uma existência que os assustava. Elas seguravam um alaúde e olhava com olhos penetrantes. A arma definitiva do grupo de reabilitação Rosso. Dushman sorriu sem jeito e virou a cabeça. Rosso, você veio? O que eu disse antes de sair ontem? E você disse. Dushman evitou o olhar dela e lançou olhares inquietos aos membros da reabilitação. SOS. Resgate solicitado. Mas os membros da reabilitação olharam para as montanhas distantes e fingiram ignorância. Ei, essa montanha não é maravilhosa? De fato. Devemos escalá-lo mais tarde. Aqueles traidores. Dushman cerrou os dentes quando o Rosso se aproximou. Você decidiu aumentar o número de hóspedes que ficam na casa de uma pessoa por um tempo? Não foi? Isso, eu fiz isso. Você parece tão severo. Era necessário. Você não pode evitar se for por justiça. Isso está certo? Isso sim. Justiça. É pela justiça. Dushman assentiu e disse. No entanto, ele ficou em silêncio enquanto o Rosso dizia algumas palavras frias. A justiça vai alimentá-los? Sim, isso foi um problema sério. Nos últimos dias, Dushman e seu grupo reabilitaram 100 ladrões em torno de Celebridge. Bem, foi bom até aquele ponto. Além da experiência, tratava-se mais do que tudo de contribuir com o bem para a paz mundial. Mas o problema é que Dushman não pensou na situação geral. Os ladrões eram NPCs caóticos. Então, naturalmente, eles não poderiam morar na cidade. Mas como estavam reabilitados e não podiam mais roubar, não havia como ganhar a vida. Dushman não tinha pensado na situação dos ladrões. Ele aceitou todos eles como colegas e providenciou-lhes espaço e comida. Ele ficou apreensivo no início, mas eles se saíram bem. O grupo de reabilitação também tinha muito dinheiro e não havia tantos ladrões. Quando os ladrões foram reabilitados, eles também participaram de batalhas futuras aumentando o poder ofensivo. No entanto, depois que os números chegaram a 50 e começaram a passar para 100, eles encontraram um problema sério. As dificuldades da vida. Se fosse um sonho então seria possível viver, mas o novo mundo era uma situação totalmente diferente. Claro, era necessário dinheiro para viver. No início, o grupo de reabilitação fez com que os ladrões reciclassem ratos, peixes e mariscos. Porém, depois que o número de ladrões aumentou para 100 pessoas, era normal fazê-los vigiar o pão de trigo o dia todo. Embora os membros da reabilitação inicialmente tenham fornecido dinheiro, 2 dias depois pararam. Para 100 pessoas, eles precisavam de pelo menos 300 pães por dia, mesmo que não lutassem. É claro que o grupo de reabilitação ficou imediatamente sem dinheiro. No entanto, Dushman e os membros da reabilitação eram pobres em questões econômicas. Eles eram homens que só podiam usar o poder. Não era uma condição desejável e sua saciedade logo diminuiria. Além disso, eles ainda tinham seus velhos hábitos de viver na escuridão, e mesmo que não tivessem dinheiro para comprar pão de trigo, gastariam em bebidas e senhoras. Depois de alguns dias, seria uma situação em que o grupo de reabilitação e os ladrões teriam que pular uma refeição após uma batalha. Mas se pensassem na penalidade quando a saciedade cair abaixo de 50%, seria como cometer suicídio. Só o Opa ainda não acredita. Rosso finalmente sentiu uma sensação de crise. Se não estivermos preparados, todos passarão fome e morrerão. A crise econômica do grupo de reabilitação fez florescer o talento da menina. Na verdade, Rosso era uma garota de família respeitável. Até agora, ela não sofreu por seguir o Dushman e o grupo de reabilitação, mas esta situação era diferente. Além disso, não foi possível separar-se do grupo de reabilitação, pois isso significaria separar-se de Ark. Mesmo no meio de uma crise, sua mente ainda estava em Ark. Mesmo que sujeira entre em meus olhos, nunca pedirei dinheiro ao Ark Oppa. Devo proteger os bens do Oppa. Rosso se decidiu enquanto pensava em Ark. Dushman, Ajushi e Oppa não têm noção de economia. É necessário que economizemos nosso dinheiro. Eu administrarei todo o nosso dinheiro de agora em diante. Todo mundo esvazia suas bolsas. Rosso assumiu o controle de suas finanças. Ah, mas Rosso, isso. Claro, houve resistência no início. E foi uma resistência estranha. O Oppa não acredita em mim? Só estou preocupado com o Oppa. Eu acredito que posso fazer isso. Você não está confiando seu dinheiro comigo porque sou mulher? Ah não. Parece que sim. Os membros da reabilitação ficaram surpresos e rapidamente esvaziaram os bolsos. O ponto fraco do grupo de reabilitação era uma mulher. Só assim, Rosso assumiu o controle das finanças do grupo e gradualmente expandiu seu poder. Gosto que você esteja reabilitando os ladrões. Mas o que você fará depois de reabilitá-los? Como eles sobreviverão? Traga os ladrões ao caçar monstros. Mas eles precisam obter dinheiro com couro e carne, porque não haverá arroz para quem não cumprir a sua cota. Então Dushman e os membros da reabilitação conduzem os ladrões para caçar e obter uma refeição de arroz. Mas houve uma reclamação. Rosso detém todas as finanças do partido. Além disso, se eles não ouvissem o que ela tinha a dizer, ela os ameaçaria com sua arma definitiva, as lágrimas. De qualquer forma, as habilidades domésticas de Rosso eram superiores às deles. Furtos de carteira, carne de animais selvagens, esfola de couro e assim por diante. Os membros da reabilitação poderiam usar as suas diversas habilidades para aumentar os lucros da caça. Cada vez que usavam suas habilidades, escondiam um pouco da carne. Mas se Rosso estivesse vigiando, o couro seria esfolado, a carne vendida e o salário dividido. Além disso, usaram fraude e intimidação para reduzir o gasto de tanto dinheiro quanto possível. Sob a ditadura de Rosso, as suas condições financeiras melhoraram gradualmente. Isso porque Rosso não estava explorando os membros da reabilitação e os ladrões. Como os rendimentos de hoje eram decentes, podemos comer carne em vez de pão de trigo. Felizmente, o grupo do Dushman poderia tomar sopa de carne com arroz uma vez a cada 2 dias. Mas isso foi tudo? Além da renda,
a armaduras e armas também foram divididas entre os ladrões. Foi inevitável. Os ladrões que acompanhavam Justice Man eram ignorantes e às vezes morriam enquanto caçavam. Porque é difícil caçar. Uma boa armadura tornaria tudo um pouco mais seguro. Dei isso aos ladrões como uma calorosa consideração. Um santo. Essa pessoa é um santo. Os ladrões ficaram especialmente emocionados porque nunca haviam recebido o calor de uma mulher. Graças a isso, Rosso já havia se estabelecido como poder oculto no grupo de reabilitação. Rosso ainda manteve o controle sobre Justice Man e os membros da reabilitação. Mas isso foi só quando Rosso estava conectado. Quando Rosso não esteve em sua mesa por um curto período, Justice Man e o resto do grupo ficaram fora de controle. Sem se preocupar com o orçamento, aumentariam o número de ladrões reabilitados, que era a situação neste momento. Rosso suspirou. Eu te disse antes de sair. Todo o dinheiro foi gasto na troca da armadura dos ladrões. É por isso que eu lhe disse para levar os outros membros da reabilitação e ladrões para caçar enquanto eu estivesse fora. Nesse ritmo, não sei como todos esses homens sobreviverão. Vou continuar repetindo isso, mesmo que isso me torne uma pessoa má. Isso é. Me desculpe. Justice Man deu um tapinha no ombro dela com uma cara mal-humorada. Não é possível continuar fazendo isso. Em vez disso, você deve prometer não reabilitar mais nenhum ladrão da capital. Até que nosso sustento melhore um pouco, só vamos nos concentrar na caça. Faremos o que você disse. Justice Man respondeu, coçando a cabeça com uma expressão envergonhada. Na verdade, os caras que reabilitamos desta vez sabem a localização dos Yuns que procurávamos. Não posso reabilitar só esse cara? Isso tornaria tudo mais fácil. Justi. Rosso gritou, fazendo Justice Man estremecer. Caramba, você sabe que essa coisa é difícil. Entendido. Se nos movermos imediatamente, poderemos retornar a Celebrity para assistir a luta de Ark no torneio. Ark também está passando um tempo neste mapa. A menção de Ark, a expressão de Rosso relaxou. Depois de tirar a bolsa e verificar o saldo, ela balançou a cabeça. Ok, vou permitir mais uma vez. Eu vejo. Entendido. Então, por favor, tire essas roupas por enquanto. Isso cheira. Isso foi de um dia? Jactung, opa, por favor, recolha todas as roupas dos ladrões também. Entendido. Ei pessoal, tirem sua armadura. Embora ela tenha lavado os olhos enquanto cuidava do Justice Man, dos membros da reabilitação e dos ladrões, suas habilidades domésticas floresceram. Cozinhar, lavar roupa, limpar e assim por diante. E no jogo online foram adicionados efeitos adicionais para essas habilidades. Rosso era especialmente habilidoso com lavanderia. Se ela lavasse qualquer armadura de tecido ou couro, sua defesa aumentaria em 5% por até 4 horas. Claro, isso foi um efeito colateral de ela lavar a roupa. Por ser um jogo muito realista, ela teve que lavar a roupa para se livrar dos maus cheiros. Embora ela não tenha dito nada, no fundo era difícil para ela suportar. De qualquer forma, os homens são semelhantes às crianças e às mulheres. Rosso fez beicinho enquanto se dirigia para o riacho com a roupa lavada. Uma pessoa inclinou a cabeça para o lado e perguntou mal-humorado. A propósito, Rosso não parece excepcionalmente animado atualmente? Eu sei por quê. Jactung respondeu com uma risada. Rosso também é mulher. Naquela época, Ark tinha uma sequência de 8 vitórias consecutivas e estava nas quartas de final. Obviamente, as lutas ficaram cada vez mais difíceis. Mesmo tendo alguma experiência em PVP, ainda havia uma variedade de profissões contra as quais Ark ainda não havia lutado. Em suas lutas contra Andel, Arjen e Léo, todos eram guerreiros. Como cada profissão possui habilidades únicas, ele sempre se perderia. Além disso, a partida de pares não foi uma simples luta 1 contra 1. Isso significa que ele teria que lidar com os 2 oponentes em vez de apenas um. A combinação de profissões que as pessoas poderiam selecionar em um jogo de RPG de múltiplas profissões era um fator muito importante. Sozinhos, um guerreiro seria capaz de enfrentar 5 monstros, mas se um clérigo se juntasse a eles, eles seriam capazes de lutar contra 15 ou até 20 monstros. O charme de um jogo de RPG não era 1 mais 1 igual 2, mas era mais emocionante se chegasse a 100. E havia uma combinação de profissões que eram mais eficazes em uma partida de pares. A combinação de guerreiro e necromante na primeira luta foi uma das mais comuns. O sacerdote guerreiro, o arqueiro guerreiro, o sacerdote mágico, o ladrão mágico. Devido ao número de combinações, havia infinitas estratégias disponíveis e os usuários deveriam pesquisar e desenvolver suas próprias estratégias. Uma combinação que foi particularmente difícil de lidar foi a combinação de mago mágico que eles encontraram no top 16. O dano do mago que estava acima do nível 100 foi enorme. Quando sua magia de fogo avançada, 30% de sua saúde foi perdida com um golpe. Mas a verdadeira ameaça com uma combinação mágico-mágico era troca de força de vontade. Troca de força de vontade era o compartilhamento de magia entre os magos. Quando a troca de força de vontade foi ativada, a mana poderia ser compartilhada entre os magos e o dano do feitiço também foi duplicado. A horrível magia de fogo que diminuiu sua saúde em 50% com um golpe foi criada. Graças a isso, Ark e Shambhala estavam em estado crítico. Se Ark tentasse usar riposte em um momento de crise, ele ficaria completamente assado. Por outro lado, a partida ficou menos complicada quando Ark usou sua habilidade de enfermagem. Sua principal arma era magia mental. No entanto, Ark usou sua habilidade de enfermagem para aumentar sua resistência à magia mental e recebeu um bônus, Coração do Zelador. A habilidade de enfermagem teve um efeito surpreendentemente poderoso na partida. Quando a enfermagem era utilizada, a força e a força de vontade do receptor aumentavam. Embora não recuperasse diretamente a saúde, um aumento na força de vontade fortaleceria sua resiliência natural. Quando a resiliência aumentou, foi semelhante a receber um buff geral de estatísticas. Uma combinação ainda mais complicada foi a dupla guerreiro-guerreiro que eles lutaram na próxima partida. Assim como Justin, eles se dopararam pouco antes de entrar no estádio. Ao olhar para eles, ele imediatamente pensou na fase dinheiro é poder. Eles gastaram dezenas de ouro em poções que empilharam 3 vezes e apareceram no torneio com corpos enormes. Para chegar ao top 8, eles provavelmente investiram centenas de ouro. Mas depois que Ark conheceu o guerreiro dopado do primeiro round, ele fez seus próprios preparativos. O sistema permitiu que Ark usasse sua culinária de sobrevivência e aumentasse suas estatísticas na partida. Primeiro de tudo, Ark e Shambhala eram bons um com o outro. Os dois tiveram uma boa impressão um do outro desde a primeira vez que se conheceram e isso se aplicava a quando lutavam juntos. Era como se suas mãos e pés combinassem bem. A princípio,
princípio, Ark pensou que era porque Shambhala havia treinado artes marciais como ele, mas no torneio percebeu que não era tão simples. Ele conheceu muitas pessoas no Evil Sirion que também aprenderam artes marciais. Na verdade, o formato do torneio tendia a ter probabilidades mais altas para pessoas que aprendiam artes marciais. No entanto, eles não combinaram bem com Ark e Shambhala. Embora só tenham aprendido mais tarde, foi a influência de suas duas profissões. Darkwalker e Santo Assassino. Eram duas profissões com habilidades e características semelhantes, e muitas vezes suas funções se complementavam estranhamente. Por exemplo, petrificação de sangue. Shambhala usou sua habilidade petrificação de sangue. Quando a habilidade era usada, pontos vermelhos apareciam e era possível atordoar o oponente por 20 segundos. Mas o poder defensivo deles na época estava em 500%, então não foi possível para ele causar nenhum dano. Foi uma habilidade que foi usada para que ele pudesse lidar com um grande número de inimigos. No entanto, a situação foi diferente quando Ark seguiu com um ataque. Lâmina Negra. Um ataque que ignorou a defesa e acertou um golpe crítico. No final, o aumento de 500% na defesa foi como um peixe-areia. Eles sofreram ataques críticos contínuos em seu estado petrificado. Foi só isso? Acima de tudo, o grau de harmonia entre os dois era o melhor para as habilidades básicas. Ark aprendeu o combate Sword Hand, que era uma técnica que aproveitava qualquer lacuna no ataque do inimigo. Por outro lado, Shambhala utilizou Kung Fu, que teve o efeito de criar uma lacuna no ataque do adversário. Seu sistema de batalha natural era que Shambhala criaria uma lacuna da qual Ark aproveitaria para atacar. Claro, não foi fácil usar esse sistema de batalha no Evil Sirion, onde a luta estava sempre mudando a cada momento. Mas usando as habilidades de Kung Fu de Shambhala, não foi difícil superar esses problemas. Na verdade, o padrão de Shambhala era bastante alto e não foi fácil para Ark segui-lo nos estágios iniciais. À medida que as lutas continuavam, Ark gradualmente conseguiu acompanhar o ritmo de Shambhala. Honestamente, odeio admitir isso. O treinamento de Lee Myung-hyun não mostrou nenhum efeito externo, mas o sparring de boxe, luta livre e taekwondo desenvolveu sua capacidade de adaptação às circunstâncias. Agora Arka, Shambhala gritou enquanto esfaqueava o guerreiro com sua adaga. Ark usou Shambhala como uma escada e voou para frente. O guerreiro ficou surpreso e ergueu a espada acima da cabeça. No entanto, Ark pisou no escudo e pousou atrás dele, virou-se e chutou o guerreiro na cabeça. Sem chance. O guerreiro tropeçou ao receber um golpe crítico. Ao mesmo tempo, os olhos de Shambhala e Ark brilhavam. Depois, Shambhala atacou com um redemoinho. Ark continuou com um chute giratório. O ataque de Shambhala teve a possibilidade de atordoar o adversário. Condições anormais poderiam ser causadas pelos chutes de Ark, mas a probabilidade era bastante baixa. Porém, quando o adversário foi atingido por dois ataques diferentes, as probabilidades aumentaram. Uma vez presos, era impossível para eles escaparem. Assim foi denominado o redemoinho da morte. No final, o corpo do guerreiro murchou como um balão porque os efeitos do doping desapareceram e morreram. O olho mágico estava observando enquanto prendia a respiração e finalmente gritou. Eles fizeram isso. Lobo Negro e Espada Azul. Eles derrotaram os favoritos, que pareciam monstros graças aos diversos medicamentos, usando acrobacias surpreendentes e avançaram para o top 4. Como esperado, a última combinação vencedora foi o redemoinho da morte. É isso. Paguei a cara taxa de entrada para ver aquele combo hoje. Blue Sword foi ótimo, mas o maior evento deste torneio agora é Dark Wolf. Quem teria esperado? Todo mundo está falando sobre o desconhecido Dark Wolf que apareceu pela primeira vez neste torneio. Combinado com Blue Sword, que ganhou várias vezes em torneio solo, eles rapidamente ultrapassaram o top 8. Há uma multidão com ingressos esgotados sempre que há uma partida. Bravo! Uau! Dark Wolf e Blue Sword são os melhores. Sob aplausos estrondosos, Ark e Shambhala voltaram para a sala de espera. Esse sentimento é surpreendentemente bom? Ark tinha um sorriso satisfeito. O som de milhares de espectadores aplaudindo foi bastante inspirador para o seu humor. No início foi simplesmente assustador, mas depois que ele se adaptou, tornou-se um prazer estimulante. Você agora é um parceiro bastante decente. GRRR, bom? Isso é perfeito. Não fique muito tonto. Ainda faltam 2 partidas. GRRRR, eu sei. De qualquer forma, o torneio terminou hoje. Vamos nos separar pelo resto do dia. GRR, onde você vai tão ocupado todos os dias? Há algo que devo descobrir em Celebrity. São informações relacionadas à minha profissão, então você não precisa saber dos detalhes. De qualquer forma, não se atrase para o jogo de amanhã. Shambhala disse enquanto trocava máscara e um manto na sala de espera. Ele mudou sua máscara e manto para que as pessoas não reconhecessem Shambhala. Claro, como Ark poderia transformar seu rosto, ele não precisava se preocupar com isso. No entanto, depois de transformado, ele não poderia reutilizá-lo por 24 horas. Ao saírem da sala de espera, tiveram que sair separadamente. Olha, é o Lobo Negro. A força dele é realmente diferente. Quando Ark saiu do Evil Sirion, o interesse das pessoas foi imediatamente concentrado nele. Normalmente a atenção dele seria um fardo, mas no momento ele havia mudado para a forma de lobo. Se as pessoas continuassem interessadas nele enquanto se transformavam, não haveria necessidade de se preocupar com seu estado normal. Ele não precisava se preocupar com o olhar de outras pessoas enquanto fazia missões de evento. Também estou dependendo disso para competir com segurança no Evil Sirion. Ark sorri calorosamente. No início, ele não ficou feliz em participar do Evil Sirion, já que não dava nenhum dinheiro ou experiência. Porém, ao continuar lutando nas partidas, descobriu um efeito inesperado. Minha proficiência em habilidades aumenta várias vezes mais rápido. Durante uma luta, sua proficiência em habilidades aumentaria consideravelmente. Ao pensar nisso, foi o resultado inevitável. No novo mundo, a proficiência das habilidades não era afetada pela quantidade de uso. O importante foi a intensidade com que foi usado. Por causa disso, a habilidade sempre aumentava mais rápido ao lutar contra um monstro que ele encontrava pela primeira vez. Ao lutar contra algo pela primeira vez, ele está sempre muito mais concentrado. No entanto, não importa quão difícil fosse o monstro, eles se tornariam fáceis depois de matá-los várias vezes. Isso porque eles tinham um certo padrão de ataque, então o crescimento de suas habilidades diminuiria. No Evil Sirion, ele estava sempre lutando contra adversários com novos estilos. As
Além disso, seus oponentes não eram monstros comuns. Eles eram usuários armados com uma variedade de habilidades, assim como Ark. Quando ele lutasse contra alguém de alto padrão, é claro que sua habilidade cresceria a uma velocidade tremenda. Graças a isso, sua maestria com espada aumentou para o nível avançado. Verificação de habilidade. Combate com espada. Avançado, passivo 316500, você se tornou um especialista em combate com espada. Você é capaz de usar qualquer tipo de esgrima e o poder destrutivo também aumentaria. Você receberá dano adicional em cada tipo de espada, bem como nos nós dos dedos, e sua taxa de evasão e probabilidade de acerto crítico aumentarão. O poder geral de combate aumenta em 40%. Ao usar um escudo, os efeitos do combate com a mão-espada desaparecem. Asterisco efeitos adicionais. Chance de um chute atingir um monstro pequeno de 8%. Um monstro médio de 5% e 2% de chance de causar um status anormal em um monstro grande. Quando técnicas difíceis são bem-sucedidas, a probabilidade de causar um status anormal aumenta. Ao aumentar sua habilidade básica, aumentou seu poder de ataque geral. Além disso, a probabilidade de desencadear um estado anormal também aumentou. Essa foi a razão pela qual o Redemoinho da Morte foi possível na última partida. Suas habilidades de adrenalina e contra-ataque também aumentaram para o nível intermediário. Quando a adrenalina aumentou, sua taxa de reação em estado crítico também aumentou e as chances de um contra-ataque bem-sucedido também aumentaram. Naturalmente, sua habilidade em cadeia riposte também se tornou mais poderosa. Foi até possível ter sucesso quando o guerreiro estava a mais de 10 metros dele. Não há outro lugar excelente para aprimorar minhas habilidades. Ark também passou por situações em que o crescimento das habilidades pararia e isso foi uma informação útil. Mestre, estou aqui. Então, alguém ligou do beco lateral. Foi Dedrick quem se transformou em um garotinho com cabelo penteado para trás. Ark riu ao se aproximar de Dedrick. GRRRRR, como foi? As chances são? Como você continuou ganhando, as chances caíram um pouco. Desta vez foi 1,2. Aqui estão 76 moedas de ouro. Cucucu, o limite superior é alto e os ganhos são melhores do que antes. Na verdade, esta foi uma das razões pelas quais Ark não convocou Dedrick durante a partida. Era um torneio onde as pessoas podiam apostar dinheiro no par que venceria. É claro que a parte de jogos de azar do Evil Sirion tinha algumas limitações para evitar fraudes. Primeiro, os usuários e NPCs só podiam apostar na vitória do usuário quando a partida fosse um usuário contra um monstro. Isso foi intencional para que eles não armassem um jogo contra um monstro. E para os torneios onde era usuário contra usuário, existia um limite máximo para apostar dinheiro. A primeira partida 10 ouro, a segunda partida 20 ouro. Também não foi possível dobrar o valor dos lucros recebidos. Além disso, os participantes não puderam participar diretamente do jogo. Mas Ark não poderia perder a chance de ganhar dinheiro. Antes do início do torneio, Ark convocou Dedrick para ganhar dinheiro. Claro, ele tinha toda a intenção de ganhar as apostas. Na primeira rodada, ele juntou todo o seu dinheiro com a venda de pilhagem e apostou 10 ouro. As probabilidades para a primeira rodada foram de 1,8. Foi bastante alto. Shambhala era um grande favorito, embora Ark fosse desconhecido, e Justin e Dior também eram nomes conhecidos, então os dividendos foram aumentados. Graças a isso ele ganhou 18 ouros, e as chances no segundo turno eram de 1,5, então ele ganhou 27 ouros. O aumento da consciência de Ark significava que as chances continuavam diminuindo. Mas como a restrição do limite superior aumentou, ele ainda poderia ganhar dinheiro e ganhou pelo menos 10 moedas de ouro em cada partida. Quando havia 2 ou 3 jogos por dia, ele ganhava em média 20 e 30 ouros. Embora eu não esteja completamente satisfeito, os ganhos são aceitáveis. Onde há vontade, então há dinheiro. Esse foi o lema de Ark. Ark riu enquanto segurava a bolsa e quando percebeu Dedrick perguntou: Mestre, você se sente bem, certo? Não sou uma boa pessoa porque ganhei dinheiro para você? Então me dê algum dinheiro para que eu possa comprar comida. GRRRRRR. O que? O semblante de Ark imediatamente endureceu. Em Celebrid havia milhares de vendedores ambulantes onde os usuários se reuniam. Os comerciantes que aprenderam a cozinhar faziam lanches tentadores e os vendiam. Embora Dedrick afirmasse ter 300 anos, sua aparência era a de um menino. GRRR, nem sempre faço comida nojenta. Ugh, como é essa comida? É uma tortura. Barulhento, a aparência externa não é a única coisa plausível na comida. Não se sabe que a comida que faz bem tem gosto amargo? Em vez de falar, você deveria comer a comida que eu lhe dou. Às vezes também tenho vontade de comer comida saborosa. É dinheiro injusto. Já que você conseguiu dinheiro injustamente, ele não pode ser usado às vezes? Eu até fui ao Evil Sirion e fiz algumas apostas injustas para você. GRRRRR. Dinheiro injusto? Ark bufou e disse: Para que você acha que todo o nosso dinheiro é usado? Seu mestre lutou com sangue, suor e lágrimas para ganhar dinheiro. Você não sabe que fiz isso para que pudéssemos viver e comer bem? Você sabe como o dinheiro foi usado para fazer você crescer bem? Nossa, e agora você quer mesada. E quanto às roupas? O custo dos ingredientes também não era gratuito. Comprei temperos e ingredientes caros e coloquei na comida que você comeu. Isso também não custa dinheiro? E também desperdicei muito dinheiro e suor educando vocês. Cara, as lágrimas estão obscurecendo minha visão. No entanto, ainda não tenho ganhado dinheiro para você? No entanto, você quer me tornar um mendigo? Nossa, é tão difícil para você se desfazer de 5 moedas de cobre? Quando o cobre é reunido, ele se torna prata e depois a prata se torna ouro. Essa foi a visão imutável de Ark sobre a vida. No mundo real, Ark nunca gastaria dinheiro em nada, exceto nas calorias mínimas necessárias para sobreviver. Mesmo que o tempo ficasse frio e as barracas à beira da estrada lhe enviassem olhares tentadores, Ark nunca sucumbiu à tentação. Mas agora seu animal de estimação estava tentando tentá-lo a abrir mão do dinheiro? Mais comida? Embora fosse econômico com seu dinheiro, ficou feliz em comprar uma cesta de frutas para sua mãe. Então você quer que eu faça uma comida semelhante para você? Uau, está sujo e preto. Eu não vou comer, não me faça comer. Droga, conheci o mestre errado. Ele ficou irritado com Dedrick e o devolveu ao Netherworld. É hora de disciplinar esses caras de novo? Demos ficou distraído com ossos enquanto Dedrick era abertamente rebelde. Já que tenho muito tempo hoje em dia, devo discipliná-los? Ark estava pensando seriamente nisso. De repente, a voz de alguém foi ouvida de dentro do beco. Você tem certeza mesmo? Não se preocupe. Este torneio é uma piada para nós. Apenas 2 pessoas são necessárias. A voz falou de algum lugar. Como era uma noite escura, ele foi cauteloso. Ark escondeu seu corpo usando o stealth e espiou dentro do beco. São eles.
Dentro do beco estavam usuários do Evil Sirion. Era o usuário que usava máscara com desenho de 5 estrelas. Foram os 2 pioneiros que estavam ansiosos para lutar contra Shambhala. 3 pessoas encapuzadas e de grande porte os confrontavam. Os 3 observaram os arredores antes de respirar fundo. Embora tenhamos recrutado jogadores através da nossa rede de informação, todos eles caíram. Agora vocês 2 são os únicos restantes. Eu te disse desde o começo. Outras pessoas não são necessárias se estivermos lá. Graças a isso, o número de partidas aumentou e milhares de horas foram desperdiçadas. Seus idiotas. Mas se a identidade do mapa secreto estiver correta, teremos dinheiro para contratar quantas pessoas quisermos. Você não estaria tão ansioso por um mapa do tesouro comum. Você obteve alguma informação útil? Isso, eu não posso te dizer isso. É uma informação ultra secreta. Depois de ser pressionado, a pessoa dentro do capô usou palavras confusas. Então, os olhos da pioneira Joel se estreitaram. Bem, tudo bem. Não estamos particularmente interessados. Apenas um iniciante se preocupa com mapas do tesouro. Mas sobre o preço anterior que você prometeu. Sim. O que é? Já não assinamos um contrato com o NPC? Nós fizemos. Mas fizemos isso pensando que não demoraria tanto tempo. Você não acreditou em nós e contratou mais caras, então demorou o dobro. Naturalmente, deveríamos rever o acordo. Você não acha? Depois de analisar a situação, acho que deveria ser o dobro. Um extra de 1000 ouros aos 500 prometidos. Então, 1500 ouros no total. Não temos esse tipo de dinheiro. Uma pessoa encapuzada respirou fundo e exclamou. Se você não gostar, podemos simplesmente cancelar o acordo. E vou procurar outras pessoas para comprar o mapa. Bem, também poderíamos procurar o tesouro diretamente. Se você quebrar o contrato, a penalidade pela quebra de um contrato não se aplicava apenas ao comerciante que o fez. Se um contrato fosse assinado e recebido, a penalidade seria aplicada a todos os envolvidos. Mas estranhamente Joel apenas riu e disse. Somos pioneiros. Você acha que temos medo de algo assim? Não é útil para você. Mas 1000 ouros são importantes para a pessoa que os perderia. Essa é a nossa exigência. Joel falou em tom firme. Claro, Joel não pensava em caçar tesouros. Mas havia uma razão pela qual as pessoas que a contrataram queriam aquele item específico. Talvez contivesse informações sobre lucros enormes ou estivesse relacionado a uma missão ou profissão. Portanto, ela não tinha intenção de transferi-lo obedientemente pelo preço acordado. Ark, que estava escondido, também assentiu. Joel sabe como fazer um acordo. Nesta situação, não era possível presumir que Joel fosse má. Em vez disso, a fraqueza que a pessoa encapuzada demonstrou era ruim. Portanto, era natural tentar obter o máximo lucro possível. De qualquer forma, os usuários encapuzados trocaram olhares preocupados. Mas no final eles foram forçados a concordar. Ok, 1500 ouro. Bom, prepare-se para quando as 2 partidas terminarem amanhã. Joel falou com um olhar satisfeito e desapareceu do outro lado. As figuras encapuzadas imediatamente amaldiçoaram. Nossa, eles são como ladrões. 1500 de ouro por um torneio. É em momentos como este que sinto que escolhi a profissão errada. E embora seja lamentável, não temos outra escolha. Temos que acreditar nesses caras. Mas são 1500 moedas de ouro. Não estaríamos lutando assim que perdêssemos todo esse dinheiro? Você não precisa se preocupar. O homem que eles chamavam de Yun-Nin murmurou em voz baixa. Esta é a missão que um grande mestre de uma das principais guildas deu diretamente. Outro dia, ouvi dizer que uma pessoa que recebeu uma missão de grande mestre levou 2 meses para completá-la. A compensação que ele recebeu foi uma habilidade rara e mais 4000 ouro. Em outras palavras, a recompensa por esta missão seria no mínimo 4000 ouro. Os olhos do resto das figuras encapuzadas ficaram dourados. Foi uma resposta óbvia. 4000 ouro. Foram 40 milhões de won. Mas por enquanto devemos vender nossos itens e ganhar 1050 ouro. Esses caras não parecem nos ajudar sem isso. Uma figura encapuzada vasculhou os bolsos antes de suspirar. Ainda temos tempo antes das finais. Enquanto isso, encontraremos uma maneira de arrecadar o dinheiro. O Kukuk, isso significa uma dívida adicional? Não chore. Não é bom ficar muito endividado. Mas pense nisso como um investimento. É muita sorte ter recebido a missão do grão-mestre. Não importa o que aconteça, temos que aproveitar esta oportunidade para viver. Estamos apostando tudo nisso. Sim, eu entendo. Mas mesmo que consigamos o prêmio suplementar, os outros 2 itens estão nas mãos desses caras. Qual é o seu plano? HU. O homem chamado Yun-Nin exibia um sorriso astuto. É por isso que este prêmio complementar é especialmente importante. Se tivermos uma das 3 pistas, esses caras não conseguirão encontrar o tesouro. Seria inútil para eles. Então, você oferece a eles um acordo para dar uma espiada. Eles aceitariam facilmente o acordo? Essa é a nossa especialidade. Nós os persuadiremos e carimbaremos o contrato com um selo. Bem, também podemos usar outros métodos. O importante é que tenhamos uma das pistas. Se não o fizermos, não haverá chance para nós. Como esperado de Yun-Nin. Isso mesmo. É assim. As figuras encapuzadas riram sinistramente. O que é isso? Ark olhou fixamente diretamente atrás deles. Volume 6 capítulo 4 finais. Com quantas missões este item se sobrepõe? A mente de Ark ficou complicada. Quando ele recebeu a missão, o laboratório do alquimista gênio, ele não achou que fosse tão sério. Ele esperava alguma compensação decente. Ele decidiu que era apenas um pouco melhor que as missões normais. Mas não foi esse o caso. Sempre que houvesse uma missão em que um item específico fosse necessário e não houvesse limitações quanto ao número desse item, muitas pessoas receberiam a missão. Se uma restrição da missão fosse pontos de amizade, então os itens não poderiam ser compartilhados. Várias pessoas receberiam a missão e, consequentemente, a maioria delas estava fadada ao fracasso. Para eu receber a missão, era necessário ter muitos pontos de amizade com o Instituto de Magia. Shambhala recebeu a missão de um item de missão. Como os itens não podiam ser compartilhados, um deles teve que desistir da missão. Mas também houve outras pessoas que receberam a missão? Além disso, o local onde receberam a missão não era comum. Ontem à noite, Ark acompanhou as 3 pessoas. Mas ele logo os perdeu em uma área restrita. O lugar para onde eles foram foi Midus, a guilda mercantil. Eles disseram que receberam a missão do grão-mestre. Então, o grão-mestre provavelmente era da guilda dos mercadores. O empregador de Ark também foi o grão-mestre do Instituto de Magia. Em outras palavras, 2 das 3 principais guildas, o Magic Institute e a Merchant Guild, estavam envolvidas.
Então vamos pensar sobre isso. Os NPCs do Novo Mundo não se movem abruptamente sem qualquer justificativa. Esta foi a justificativa do grão-mestre do Instituto de Magia. Como Magaro era membro do Instituto de Magia, os materiais de pesquisa que ele deixou pertenciam a eles. Portanto, era justificável recuperá-lo. Então, e o grão-mestre da Guilda dos Mercadores? Não havia nenhuma razão óbvia no momento. No entanto, ele teve uma pequena ideia. Magaro era um conhecido alquimista genial. A pesquisa de seus últimos anos valeria, portanto, muito dinheiro. Mesmo que não tenha sido usado diretamente pela Guilda dos Mercadores, foi possível utilizá-lo em negociações políticas com o Instituto de Magia. Essa foi a ideia aproximada que ele imediatamente pensou. As três grandes corporações são rivais políticas. Naturalmente, eles espionariam e tentariam enganar uns aos outros. E o movimento do Instituto de Magia tentava descobrir o legado perdido de Magaro. Então a Guilda dos Mercadores rapidamente entrou em ação. Se sim, Shambhala encontrar o diário pode ser 100% devido ao acaso, mas o aparecimento do mapa secreto no Evil Sirion mostra que pode não ser uma coincidência. A Guilda dos Mercadores provavelmente está por trás deste torneio para descobrir os outros usuários que encontraram pistas. Talvez não tenha sido apenas a Guilda dos Mercadores. Embora normalmente participem em média 100 pessoas, este torneio teve mais de 1000 inscrições. Muitas guildas grandes também estão se reunindo para ir para Nagaran. Os encapuzados contrataram alguns jogadores, mas era impossível que contratassem 900 pessoas. Nesse caso, talvez outros poderes tenham intervindo na busca. Então, das três guildas, aquela com maiores chances de intervir é a Guilda dos Guerreiros. A missão é provavelmente algo semelhante a trazer-lhes o prêmio por lesão deste torneio. Se for esse o caso, a situação estava se tornando bastante interessante. É claro que Ark não estava interessado em algo como a luta pelo poder das três guildas. Ele também não queria competir com outros usuários pela missão. O ponto que Ark achou interessante foi que a Guilda dos Mercadores fez seu movimento seguindo a ação do grão-mestre do Instituto de Magia. Isso significava que provavelmente haveria uma grande recompensa. Se o cara que recebeu uma missão do grão-mestre fosse recompensado com 4.000 ouro, então a compensação por esta missão seria pelo menos essa quantia. Sem dúvida, seria uma grande quantia de dinheiro. Na verdade, os homens encapuzados estavam dispostos a pagar 1.500 ouro a Joel pelo mapa secreto. O dinheiro era a coisa mais importante para um comerciante. Se as recompensas da missão fossem incertas, eles não estariam dispostos a abrir mão dessa quantia de dinheiro. Em outras palavras, essa missão certamente traria um grande lucro. Eu poderia conseguir milhares de ouro em uma missão. As pupilas de Ark viraram ouro. Se ele se saísse bem, poderia ser recompensado com poções ou pergaminhos raros, além de ouro. O Ru, inesperadamente, recebia algumas boas informações. Tenho sorte de ter me transformado. Embora eu possa adivinhar suas verdadeiras identidades, eles não conseguem adivinhar a minha. Eu tenho a vantagem. Ark escondeu a informação de Shambhala. Shambhala ainda não sabia o quão grande era essa missão. Como ele já havia recebido a missão, ele só queria completá-la se fosse possível. No entanto, se ele soubesse da enorme recompensa, poderia mudar de ideia. Na pior das hipóteses, ele poderia exigir mais em troca do diário. Isso não é possível. Esta é a minha busca. Meu dinheiro. E Shambhala não podia dar-se ao luxo de ouvir tal conversa. As semifinais e finais foram no mesmo dia. Há uma hora, Ark e Shambhala venceram nas semifinais e agora aguardavam a próxima partida na sala de espera. Nesse ínterim, Shambhala sentou-se com as pernas cruzadas e fechou os olhos. A postura de uma pessoa que aprendia Kung Fu e concentrava a mente era notável. Graças a isso, Ark não conseguiu respirar direito e sentou-se a certa distância. Então, um grito foi ouvido ao longo das passagens repentinamente barulhentas. Os adversários dos vencedores da partida anterior, time 14 Blue Sword e Dark Wolf foram decididos. Foi o time 89 que derrotou seus adversários em apenas 3 minutos com uma habilidade avassaladora. Agora a única partida que falta é determinar o vencedor final. Em 5 minutos, uma partida especial será realizada e então será a partida final do torneio 186º Pares, mais quente do que nunca. Os olhos de Shambhala brilharam em resposta ao anúncio na televisão. Seus olhos se voltaram para Ark. Como esperado, os oponentes finais são os pioneiros. Ark, desta vez lutaremos separadamente. GRR. Entre os pioneiros, o mágico Joel é meu. Tenho que pagar minha dívida. Com minhas próprias mãos. Isso é por causa do que aconteceu outro dia? Ele tinha partes surpreendentemente infantis. Ark perguntou com um sorriso. No entanto, Shambhala falou sério, sem sinais de risada. Essa não é a razão. Porque este jogo não foi a primeira vez que viu o ID Joel. Assim que olhou em seus olhos, Ark percebeu que havia outro assunto sério. Se fosse um NPC, eles ouviriam gentilmente, mas se fosse um usuário, eles o questionariam de perto. Mas se não tivesse nada a ver com a missão ou com o dinheiro, então ele não estava interessado. Quando seus tios de 40 anos bebiam álcool e recitavam história, ele não tinha interesse. Felizmente, Shambhala não fez barulho com sua história. De qualquer forma, neste torneio vamos com o combate individual. Acho que até Joel pretende lutar dessa maneira. GRRR, eu também prefiro assim. Mesmo sendo simples, a magia de um mago pode variar muito dependendo do tipo que estuda. Portanto, a magia teve o maior escopo de estudo. Se alguém preferir causar dano elemental, ele se tornará um feiticeiro que possui muita magia para lidar com muitos oponentes. Havia também uma grande variedade de bufos mágicos, mas aquele que foi usado por 2 ou mais mágicos, troca de força de vontade, foi particularmente notável. É por isso que os mágicos preferiam estar em uma festa. Enquanto isso, o Varlock era um mago negro especializado em PVP. Varlocks não tinham magia para ajudar em um grupo. Em vez disso, seu buff ou magia protetora só poderia ser usado em si mesmos, e eles muitas vezes eram vestidos com algo para aumentar seu dano. No Novo Mundo, o bruxo era o maior causador de danos. GRRR, você tem certeza que pode vencê-la sozinho? Sinceramente não sei. Ark ficou um pouco surpreso com a resposta de Shambhala. Ele achava que Shambhala estava confiante na vitória. Naturalmente, os pioneiros eram fortes. Mas se era o confiante Shambhala dizendo isso, então seu parceiro não estava mais se comportando com ousadia. Eles são tão fortes. Os pioneiros. Eu lutei com eles há um mês. Lembro-me claramente da memória daquela época e usei-a para treinar imagens. A quantidade de vitórias foi de 7-3. Não foi inesperado para Joel, que lutava há um mês. Então, naquele ponto foi considerado 5-5. GRRR é o caso em que eu não seria capaz de entender até ver pessoalmente. Shambhala assentiu silenciosamente.
Isso mesmo, ainda não lutei contra um bruxo. Portanto, o combate individual pode ser mais fácil do que lutar em conjunto. Já que não sei o quão bons são os pioneiros, vamos sair e experimentar. Então, após o término da partida especial, o alto-falante fez um anúncio novamente. A partida final começará em 10 minutos. Depois que Ark ouviu a transmissão, ele imediatamente pegou seu pote. A única coisa que posso fazer é me preparar para algum sangramento. Ok, o sangramento é liberado. Snake, por favor, me dê os materiais para coquetel de corrida, bolo de xarope quente e bebida com sabor refrescante. Sac, sac, sac. Ao comando de Ark, Snake cuspiu um punhado de ingredientes. Era muito chato olhar a bolsa toda vez que queria fazer um prato. Por isso ele fez Snake lembrar de cor cada receita, para que pudesse cuspir os ingredientes apenas pelo nome do prato. Graças a isso, o tempo de busca pelos ingredientes foi reduzido e ele pôde captar os diferentes sabores do prato. O que acontece com os animais de estimação também depende do dono. O preço do esforço de Snake às vezes era um simples golpe na cabeça. De qualquer forma, já era a partida final. Se eles perdessem, todos os seus esforços até agora seriam em vão. Ark também utilizou ingredientes que não eram fáceis de encontrar em seus pratos. O coquetel aumenta a taxa de reação, o bolo aumenta o poder enquanto as bebidas aumentam a resistência mágica e assim por diante. Eram pratos raros sem quaisquer efeitos colaterais. Claro, era menos eficaz do que as drogas com as quais os guerreiros se drogavam. No entanto, as drogas dopantes muitas vezes eram apenas para guerreiros. Talvez porque os efeitos da droga fossem fortes, mas era necessária a força física do guerreiro para resistir completamente. Por outro lado, seus pratos não tinham restrição às profissões e a duração também era maior que a dos medicamentos. E era muito mais barato. Se Ark quisesse fazer um prato com efeito semelhante às drogas, isso lhe custaria 100 ouro. Mesmo assim, a visão de um lobo negro agachado para cozinhar foi um pouco estranho. GRRR está feito. De qualquer forma, Ark produziu instantaneamente uma refeição em estilo buffet. Foram 10 pratos medicinais que Ark selecionou cuidadosamente. Shambhala, farei o meu melhor para ajudá-la em sua vingança. Então coma o quanto quiser. Obrigado. Shambhala escolheu um prato e pareceu impressionado antes de comê-lo. Os olhos de Ark brilharam com a visão. Eu também sou uma pessoa. Porque está quente, o preço está pela metade. Um prato custa 5 ouro. Shambhala tossiu quando foi pego e olhou para Ark. Ele estava realmente tentando ganhar dinheiro com isso? Seus olhos brilhantes pareciam perguntar. Ark silenciosamente acenou com a cabeça. O catering é caro, sabe? Mas isso é entre você e eu. Já que eu descontei os custos trabalhistas, você não deveria estar agradecido? Shambhala ficou sem palavras. Put, put, pou. O torneio se estendeu por 6 dias e finalmente chegou a hora da partida final. Como esperado para as finais, o cenário e os efeitos especiais foram bem diferentes. Quando Ark e Shambhala entraram no estádio, fogos de artifício coloridos foram acesos e o estádio foi dividido em 4 arenas que chamaram a atenção de até 10 mil espectadores. Como havia um número sem precedentes de participantes, usuários e NPCs se aglomeraram como abelhas. Havia até assentos VIP no estádio, onde o NPC da nobreza se destacava. Agora, eles chegaram. O bravo guerreiro lobo negro que aqueceu mal Siurion mesmo sendo novo, Dark Wolf, e o líder indiscutível das partidas solo que venceu muitas vezes, Blue Sword. Por favor, dê uma grande salva de palmas. Vá! Afinal, por favor, dê-nos um excelente show. Aposto 100 ouros em vocês. A multidão gritou enquanto ganhava impulso. E confrontando-os estão Joel e Duke. Surpreendentemente, foram os primeiros estrangeiros a pisar nesta terra e são conhecidos como os primeiros estrangeiros pioneiros. Eles também mostraram uma habilidade incrível e terminaram todas as partidas em 3 minutos. Uma luta com os recém-chegados em ascensão contra os pioneiros. Ninguém pode esperar que tipo de partida ocorrerá quando os antigos e os novos guerreiros se chocarem. Como esperado, as chances são de 1,5 a 1,5 cada. Os pioneiros Joel e Duke foram apresentados pelo olho mágico e apareceram no lado oposto. Agora, esses guerreiros que derrotaram inúmeros inimigos para chegar à partida final se enfrentam. Preciso dizer mais alguma coisa? Vamos começar a partida imediatamente. Primeiro, vamos selecionar a arena. Os globos oculares do olho mágico rolaram. Seus olhos ficaram prateados e pareciam uma máquina caça-níqueis. Pandemônio. Um vago sorriso se espalhou na boca de Ark. Pandemônio era uma arena que ele já havia experimentado. Era um lugar onde as antigas ruínas do jogo estavam espalhadas. Estava disposto como um labirinto complicado, tornando difícil lembrar o caminho. Mas o aspecto mais extraordinário desta luta foi o telhado. Telhado. Isso mesmo. Pandemonium foi criado como uma masmorra. A sorte me seguiu. Uma batalha na escuridão era algo que Ark desejava naturalmente. Como Darkwalker, Ark recebeu um aumento de 40% em todas as suas habilidades na escuridão. Graças a isso, ele estava em torno do nível 140 sem nenhum doping especial. Também foi possível usar Stealth nessa situação. Não seria exagero dizer que esta arena parecia especialmente criada para Ark. Além disso, Shambhala era um santo assassino e os assassinos também recebiam vários bônus no escuro que eram iguais aos de Ark. Então Joel murmurou ao longe. Se for Pandemônio, você se lembra de ter lutado aqui no passado? Aquela partida em que você se tornou um pano de pó? GRR. Ark olhou para Shambhala surpreso após as palavras inesperadas. Shambhala murmurou com uma expressão que parecia estar mastigando cocô. A profissão de Joel é uma Darkstalker entre os feiticeiros. O bônus que ela recebe da escuridão é tão bom quanto o nosso. E existem muitos feitiços poderosos que só podem ser usados no escuro. A arena da masmorra não nos dará nenhuma vantagem. Droga, sua excitação foi rapidamente liberada. Mas isso não importa, já que é assim posso retribuir o favor. Quando a arena foi determinada, o olho mágico ficou tão excitado que sua pressão arterial aumentou imediatamente. Como era de se esperar, os guerreiros se recusam a ceder nessa batalha de nervos. Porém, será decidido por quem é mais forte, não pelas palavras. Então comece. Vá. Bang bang duplo bang. A arena tremeu com vibrações altas. Pilares surgiram e as ruínas escuras e maciças foram criadas. Claro, a voz do olho mágico e dos espectadores não podia mais ser ouvida do interior. Mas quem assistiu de fora da arena não teve dificuldade em visualizar o interior. Assim que a partida começou, Shambhala usou o Blink para alcançar Joel. Esse punk. Não seja precipitado. Não há limite de tempo, então vamos fazer isso devagar. Joel riu e se espalhou como neblina enquanto voava para o lado. Era a habilidade rara do Darkstalker que só estava disponível na escuridão. Era névoa. O corpo se transformou em neblina e foi uma habilidade que aumentou a velocidade e aumentou dramaticamente a taxa de evasão.
Seu oponente sou eu. Os outros caras não importam. Oh, isso é uma partida 1 contra 1? Não tenho motivos para recusar. Urdidura. Dark Wolf, vou deixar Duke com você. Joel usou magia de movimento espacial para mover Shambhala para uma área diferente. Para usar magia espacial, eram necessários pelo menos 7 círculos de magia. Quase não era possível para mágicos que usassem a troca de força de vontade. A pessoa que usou tal magia com calma foi seu oponente. Isso significava que o nível mais baixo possível era um mago de nível 160. Além disso, o que era ainda mais importante que o nível era o tipo de magia usada. Os níveis eram insignificantes para os mágicos. Quando se chega a esse ponto, é impossível adivinhar se Shambhala venceria ou não. Porém, não era hora de se preocupar com Shambhala. Uma flecha de repente voou para ele vinda da escuridão. Arqueiro. Duke era arqueiro? Ark ficou surpreso e evitou o ataque rolando o corpo. Como adversários, os arqueiros não são tão difíceis. Ark levantou-se e manteve sua posição. Depois de medir o tempo dos movimentos de Duke, ele balançou a espada como um raio. Resposta. A flecha voltou para Duke em uma velocidade mais rápida do que antes. Se ele fosse bom o suficiente para entrar nas finais, então flechas desse grau seriam facilmente evitadas. Ark esperava que Duke se esquivasse da flecha e mirou no momento em que ele se esquivaria. Então o lábio de Duke ergueu-se furtivamente. Boa jogada. Sua habilidade foi treinada para retornar tantas flechas? Tutututung. Incrível fogo rápido. Duke sacou dezenas de flechas e disparou-as a uma velocidade estonteante. Ark conseguiu retornar 3 a 4 das flechas disparadas continuamente enquanto o resto voava para ele. Em um momento de descuido, uma flecha foi cravada em seu ombro. Eca! A flecha causou um acerto crítico. 300 de dano. Sua velocidade de ataque diminuirá em 10% por 30 segundos. Mesmo com sua defesa aumentada graças aos pratos, ele ainda recebeu 300 de dano. A única penalidade para ataques de longa distância era que a velocidade de ataque do arqueiro era lenta. No entanto, Duke foi mais rápido que a espada. Não poderia ser tão alto por causa do nível de habilidade do tiro com arco. Ele provavelmente tinha várias habilidades passivas que aumentariam a velocidade de ataque. Ele também é um pioneiro. No entanto, Ark apenas tentou tediosamente enfrentar o arqueiro. Felizmente, havia um ponto fraco no fogo rápido. A velocidade foi tão rápida que a precisão caiu. As flechas voaram mais de 3 metros, e apenas algumas delas chegaram a 30 centímetros de Ark. Então não preciso ter medo de flechas cegas. Ark parou as flechas que o alcançaram enquanto usava medidas apropriadas para evitar o resto. E aos poucos ele diminuiu a distância entre eles usando aceleração explosiva. Duke percebeu e protestou com uma flecha. As chances de acertar um golpe crítico foram um momento. Entendi. Foi naquela época. De repente a luz emergiu dos sapatos de Duke e ele deslizou alguns metros para trás. Graças a isso, Ark atacou em vão e foi atingido na lateral por uma flecha disparada por Duke. Isso foi. Kukukuk. Sapatos mágicos deste calibre não podem mais ser vistos. Sapato? Você quer dizer que agora foi um efeito de item? Ark olhou para os sapatos de Duke com olhos surpresos. A razão pela qual um arqueiro não era capaz de lutar diretamente com um guerreiro era sua postura. Os guerreiros podiam empunhar uma espada em qualquer posição. No entanto, os arqueiros tiveram que manter a posição para puxar o arco. Claro, não foi possível fazer um ataque adequado quando a espada do guerreiro estava balançando contra eles. No entanto, os sapatos de Duke ignoraram essa penalidade. Planar não movia os pés, então ele ainda conseguia manter sua postura e atirar enquanto evitava ataques. Isso mesmo. Esse foi o ponto assustador dos pioneiros que Shambhala apontou imediatamente. Embora habilidades excepcionalmente altas fossem um problema, a verdadeira preocupação era com seus itens. Os pioneiros já haviam caçado nas áreas de alto nível nos estágios iniciais e selecionado todo tipo de itens raros. Duke sorriu e gritou. O núcleo dos jogos online é o equipamento. Ark cerrou os dentes. Claro que ele sabia. O equipamento era muito importante para os jogos online. Mas Ark acreditava que não era tudo. Se o equipamento fosse tudo, isso não significaria que uma pessoa que começasse tarde nunca conseguiria alcançá-lo? Ele nunca quis admitir isso. Foi por isso que ele elevou cuidadosamente suas habilidades de baixo para cima e nunca deixou de se exercitar todos os dias. Não, o equipamento não era tudo no novo mundo. Droga, dança negra. Foi a habilidade que aumentou significativamente sua taxa de evasão. Ark pisou nas pegadas vermelhas que flutuavam no chão e desapareceram como um fantasma. Ao mesmo tempo, Duke usou novamente fogo rápido. No entanto, Ark balançou a espada contra todas as flechas em um ritmo incrível. Duke começou a parecer confuso enquanto seus movimentos de evasão continuavam. Crunch tutututung bang tutututung. Duke deslizou para trás com os sapatos mágicos enquanto usava fogo rápido. Ark se moveu como um fantasma usando Dark Dance e empunhou sua espada. Ele nem olhou para o mago lutador que estava usando o Varpa aleatoriamente. Ele foi capaz de entender os dois locais usando o brilho da espada e da flecha na escuridão. Naturalmente, Ark e Duke confirmaram os adversários com os olhos e atacaram. Se ele pudesse compreender intuitivamente o caminho do oponente, então ele seria capaz de romper a barragem de ataques. E esta era a especialidade de Ark. Esse cara. Graças a Dark Dance, Duke recuou com um gemido. Ark atacou entre flechas, então Duke foi atingido 3 ou 4 vezes com a espada. No entanto, Ark foi quem ficou confuso. Mesmo com os vários pratos e um monte de atributos bônus de escuridão, apenas 10% da saúde de Duke diminuiu, apesar de ele ter sido atingido 3 ou 4 vezes. Ou sua saúde estava ridiculamente alta, ou sua armadura estava carregada de estatísticas defensivas. Não, se ele fosse um pioneiro, então ambas as razões provavelmente seriam aplicáveis. Ainda assim, ele não conseguiu fazer nenhum ataque com Dark Blade. Mas Ark logo se preparou. Se é tanto, então vale a pena fazer. Um confronto frontal é problemático como esperado. É melhor me divertir do meu jeito. Duke dobrou a esquina e se escondeu. Ele estava tentando usar a guerra de guerrilha para a qual o terreno era adequado. Essa também era a especialidade de Ark, mas era desvantajosa contra um arqueiro. Se ele fosse bombardeado com flechas de um lugar alto como uma varanda, não havia como evitar tudo isso. Você deve estar bastante preocupado comigo se está tentando ir embora. Ark virou a esquina. Porém, a figura do Duke não apareceu. Era um quadrado grande, então não importava o quão rápido ele fosse, ele não conseguiria se esconder a tempo. Então, não me diga que Duke também pode usar Stealth? Tutututung.
Foi naquela época. Houve um som mecânico e inúmeras flechas começaram a cair do céu. Você ativou a armadilha Poison Arrow. 300 de dano recebido. Graças ao veneno ácido, sua saúde será reduzida em 10 a cada 20 segundos por 2 minutos. HU. Você finalmente percebeu? TR Trap? Se ele puder usar furtividade e armadilhas então. Ranger, sua risada era audível na escuridão. Aprender furtividade e tiro com arco, bem como rastrear e usar armadilhas foi um dos trabalhos mais difíceis da profissão de arqueiro, o Ranger. Essa era a verdadeira profissão de Duke. Assim que Duke mostrou as características de sua profissão, Ark foi imediatamente encurralado. Duke se escondia com Stealth, e quando Ark ficava preso em uma armadilha ele atirava flechas antes de fugir novamente. No entanto, Ark não poderia seguir cegamente. Isso porque ele o convidaria intencionalmente para uma armadilha. No final, não foi possível fazer isso neste estado. Mas há ainda mais. O ponto fraco de Stealth era que ele não conseguia se mover sem que Ark ouvisse o som. Mas como o som dos sapatos deslizando era leve, Duke não conseguiu eliminar completamente o som de seus passos. Então Ark tentou capturar o som. Vai, hein? A armadilha de uma sirene foi ativada. Seu ouvido ficou paralisado por 3 minutos e você não consegue mais ouvir nenhum som ao seu redor. Duke sobrecarregou Ark em termos de equipamentos, habilidades e todos os outros aspectos. Como o nível foi fixado em 100, a diferença foi ainda maior. As roupas de Ark ficaram molhadas e ele perdeu saúde constantemente. Ele também não tinha uma maneira eficaz de descobrir as armadilhas. As armadilhas que Duke usou não causaram apenas danos. Também havia armadilhas que podiam prender e atordoar. Seria necessário cair em apenas uma armadilha perigosa para ser derrotado. Duke foi um pioneiro e já havia encontrado uma maneira de superar a fraqueza do Stealth. Eu deveria ter feito tudo o que pude no começo. Eu levei isso muito levianamente. Ark também tinha um monte de truques. Sua cobra venenosa de estimação. No entanto, se fosse um fardo enorme para ele usar tão cedo, ele não fez. Isso foi um erro. Ele deveria ter usado isso cedo para diminuir ainda mais a saúde do oponente. Ele perdeu o momento e agora as circunstâncias significavam que ele não poderia usá-lo facilmente. Se eu convocar meus animais de estimação agora, eles não ajudarão em nada. Deimos não pode evitar as armadilhas, e Dedrick era vulnerável a flechas, então ele apenas receberia dano. E não há chance de atacar com o veneno de Snake. Ele estava pensando por um momento antes que algo passasse pela cabeça de Ark. Animais de estimação, veneno. Ok, talvez. Cobra, paralisia. Depois que sua saúde foi reduzida para 60%, Ark finalmente tirou um truque de sua bolsa. Ark cobriu sua espada com o veneno de Snake e caminhou até o canto onde Duke havia desaparecido, grudando-se na parede. Então, enquanto Deimos foi convocado, ele se escondeu usando Stealth. Invocar demônio, Deimos. Só posso acreditar na sua defesa. Clac, clac, clac. Deimos avançou vigorosamente. Duke havia preparado um monte de armadilhas na esquina. Houve um grande rugido antes que chamas de poeira e fumaça visualmente assustadoras começassem a se espalhar. Deimos avançou usando seu corpo como escudo. Funcionou por um tempo antes de Deimos ser preso em uma armadilha e ser alvo de flechas. Aquele cara estúpido desistiu? Duke apareceu naquele momento. Na passagem envolta em fumaça espessa, Deimos foi facilmente confundido com Ark. É neve. Dança negra. Ark rapidamente dobrou a esquina e correu para Duke. Ele despejou uma chuva de chutes nele. Duke, que estava tentando atirar uma flecha, nunca esperou a enxurrada de ataques. Ele confirmou que era Deimos um passo tarde demais e tentou fugir, mas Ark mal conseguiu pegá-lo. Ark usou Dark Dance para se mover em torno de Duke enquanto chutava e balançava sua espada. Sua espada estava manchada com veneno de paralisia e seu chute também poderia causar condições anormais. Enquanto isso, Deimos também conseguiu escapar da armadilha e foi atrás dele para bloquear o ataque de Duke. Eu tenho que terminar aqui, mas a defesa de Duke superou sua imaginação. Embora tenha sido atacado sem parar por 30 segundos, sua saúde não caiu abaixo de 50%. Mas a condição de paralisia se acumulava toda vez que um ataque atingia e também se sobrepunha a outras condições anormais. Droga, isso foi caro. A armadilha de dobra. Duke instalou uma armadilha a seus pés usando movimentos rápidos das mãos. Então Duke ativou a armadilha e desapareceu antes de aparecer a 10 metros de distância. No momento em que se encontraram numa situação desesperadora, a experiência do pioneiro mostrou mais uma vez o seu poder. A armadilha de dobra era uma armadilha que lhe permitia mover-se para uma área onde outra armadilha estava preparada. O usuário também pode usar as armadilhas como um combo consigo mesmo. Foi um método de fuga que não poderia ter sido imaginado por Ark, mas a saúde dele já está em 40%. Eu sou mais vantajoso. Eu não vou te perdoar. Duke protestou e puxou um monte de flechas que brilharam. Foram as flechas mágicas que custaram 40 pratas por um. Além disso, era o nível 140. Era uma habilidade de tiro com arco de alto nível onde a flecha explodiria quando se conectasse com alguma coisa. Quando foi disparado, uma enorme explosão ocorreu imediatamente na área. Pedras caíram enquanto chamas subiam de todos os lados. Clac, 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 clac. De repente, Deimos empurrou Ark para fora do caminho em um momento de desespero. Ele recebeu todas as pedras que caíram e danos de fogo. Ele era um animal de estimação que transbordava de lealdade. No entanto, Ark não ficou grato pela lealdade demonstrada. Seu animal de estimação, Deimos, foi chamado de volta ao submundo. Você recebeu 50% da saúde do familiar como dano. O problema é que graças à evolução no mundo subterrâneo, Deimos tinha 1000 de saúde, então Ark recebeu 500 de dano. Ele havia colocado todo esse esforço para aumentar a saúde de Duke em 40%, e agora a saúde de Ark também estava em 40%. A saúde de Deimos estava baixa devido às armadilhas, então ele foi chamado de volta à força com o último ataque. Ugh, esse cara. Duke já havia escondido seu corpo usando Stealth. HU. Agora seu escudo desapareceu completamente. Fique tranquilo, no entanto. Ele não é o único que vou matar. Eu vou te esmagar lentamente. A voz de Duke foi ouvida na escuridão. Quando ele a usou, a habilidade era útil, mas se estivesse do outro lado, seria uma habilidade irritante. Droga, eu não sabia que um Ranger era tão difícil. Desde então, a mesma situação se repetiu. Quando ele se movia para evitar armadilhas, flechas mágicas voavam atrás dele. Se ele tentasse focar nas flechas, uma armadilha seria acionada. Depois de tudo isso, a saúde de Ark caiu para 20%. Shambhala usou a habilidade trio em você. Você gostaria de aceitar, Shambhala? Talvez ele tenha conseguido derrotar Joel? Ark aceitou o trio com um olhar de expectativa. Ark, qual é a sua situação?
Honestamente não muito bem. Você talvez derrotou Joel? Errado. O que? Essa joia está ainda mais forte que antes. Fiquei preso nas passagens onde ela usou magia que nunca vi antes. Consegui reduzir a saúde dela para 40%, mas estou em estado crítico. Caramba! Afinal, vamos perder para eles? Axe cerrou os dentes. Mesmo sendo uma masmorra escura, até agora só funcionou como uma penalidade para eles. Isso porque Joel e Duke também eram do atributo sombrio. Mesmo que tivessem o mesmo atributo sombrio, suas habilidades eram totalmente diferentes. Ark e Shambhala eram especialistas em combate corpo a corpo, mas eles eram profissionais na caça com toda a magia e armadilhas. Era óbvio que algo como um labirinto de escuridão seria benéfico para combate corpo a corpo e caça. Desculpe, eu não deveria ter proposto uma batalha individual. Ark ficou em silêncio por um momento. Shambhala já estava meio caminho de desistir. No entanto, Ark não tinha intenção de desistir. Se ele desistisse aqui, todos os seus esforços nos últimos 6 dias teriam sido inúteis. E o mapa secreto de Magaro, que poderia mostrar a localização de enormes quantias de dinheiro, seria entregue aos comerciantes não identificados. Os comerciantes sabiam o valor do mapa, então ele não conseguiria obtê-lo com dinheiro ou intimidação. Claro, ainda havia a luta de Ark com Duke. No entanto, se Shambhala fosse derrotado por Joel, seria inútil. Se Shambhala fosse derrotada por Joel, Ark não seria capaz de lidar com ela tão bem quanto com Duke. Se Shambhala morrer, tudo estará acabado. Mas Shambhala está numa área diferente. Para derrotar Joel e Duke, devemos unir forças. Naquela época, um pensamento passou pela cabeça de Ark. Shambhala, não brigamos anteriormente nesta caverna? Ficou claro que as ruínas eram simétricas, e só existe um caminho que une os dois lados. Então, é isso. Vamos usá-lo. Vamos usar? Como? Shambhala perguntou a Ark, quem começou a lhe contar o plano. Então Shambhala pensou um pouco antes de responder. Certamente sim. Existe a possibilidade de que funcione. Não temos escolha a não ser tentar. Temos de compreender o sentimento, porque o timing é essencial para esta estratégia. Se um de nós não conseguir, ou se o tempo estiver errado em apenas um segundo, tudo irá falhar. Você entende? Eu sei. Então vamos aplicar sua estratégia para a última partida. Vamos encaminhar para exatamente um minuto depois. Te vejo lá. Assim que Ark desconectou a comunicação, ele imediatamente acionou o colar de Adelaine. Era um método de recuperar mana em caso de emergência. Porém, desta vez Ark acionou o colar para aumentar em 40% a opção de defesa. Com seus poderes defensivos aumentados, Ark pisou nas armadilhas que havia evitado anteriormente. Houve um som de toque e o corpo de Ark foi amarrado a um tronco de árvore. A Chain Trap foi ativada. Não é possível se mover por 30 segundos. Assim que a armadilha funcionou, Duke imediatamente apareceu e o cobriu de flechas. Mesmo se ele estivesse acorrentado, ele ainda poderia mover o braço. Ark tentou o seu melhor para acertar todas as flechas. No entanto, sua saúde diminuiu rapidamente devido ao disparo rápido das flechas mágicas. Mesmo que sua defesa tenha aumentado em 40%, no momento em que as correntes se soltaram, ele estava em estado crítico. Ah, finalmente peguei você. Esse bastardo. Você está planejando continuar como um covarde. Duke imediatamente bateu e fugiu. HU. Qual é o sentido de um confronto frontal quando você já está em estado crítico? É um absurdo. Mas você pisou intencionalmente em uma armadilha? Cucucuque, que estúpido. Você acha que sou tão estúpido que não notaria que você tem algo planejado? Os Rangers têm que estar vigilantes até o fim. Você deveria provar o inferno das armadilhas novamente. Mesmo se eu morrer, vou trazer você comigo. Convoque a liberação, revogue Dedrick. Ark estava esperando que seu poder espiritual se recuperasse para 100%. Eka, Dedrick apareceu com um grito. Ark convocou Dedrick para o estádio. Ark havia originalmente convocado Dedrick para apostar nas partidas do estádio. Como ele estava do lado de fora, não havia como se comunicar com ele. No entanto, quando ele o convocou em uma emergência, sua forma anterior foi mostrada. Dedrick parecia um garotinho segurando a mão de seu pai. Então um garotinho segurando o megafone apareceu na arena. Além disso, ele tinha um grande pedaço de pão enfiado na boca. Enquanto seu mestre lutava e quase morria, ele estava apenas fazendo um lanche. Mestre, um gentil ajuste me deu isso. Realmente, eu nunca usaria o dinheiro dos dividendos para comprar comida. Dedrick não conseguia nem pensar em uma boa desculpa. Foi como se um peixe tivesse sido deixado para um gato. Desde que ele ganhou muito jogando no Evil Sirion, Ark não poderia entrar no local de jogo como participante. Portanto, ele usou Dedrick como cortina de fumaça para comprar lanches com o dinheiro. Embora ele quisesse jogar fora, agora não era a hora. Calhe a boca e persiga esse sujeito imediatamente. Então, isso nunca aconteceu. Droga, mais tempo estava sendo desperdiçado graças aos seus truques baratos. Eu entendo, então se apresse antes que esse cara vá embora. Se você perdê-lo, você morrerá. Fidelidade. Viva mestre. Dedrick se transformou em um morcego e alcançou Duke. Stealth não poderia ser usado se alguém estivesse olhando para eles. Esse foi o trunfo que Ark criou. Quando Duke não conseguiu usar Stealth, ele disparou suas flechas com uma expressão confusa. Mas quem foi Dedrick? Em termos de convocação, ele foi o segundo em termos de capacidade de combate. Eung, não tenho medo de flecha. Meu mestre é mais assustador. Dedrick usou os pilares como escudos e ficou olhando até que seus olhos saltassem. Graças a isso, Duke não pôde usar Stealth e não teve escolha a não ser perseguido por Ark. Depois de um tempo, Ark mediu o tempo e deu uma ordem a Dedrick. Dedrick, bloqueie a passagem à esquerda e leve aquele cara para a passagem certa. Ok. Dedrick bloqueou a passagem esquerda e gritou com Duke em voz alta. Camarão, vou capturar você e comê-lo. Aquele morcego chato. Mas Duke se manteve firme e não perdeu tempo discutindo com Dedrick. Ark estava vindo atrás dele com uma expressão ameaçadora. Na verdade, Ark já estava em estado crítico. Não havia razão para Duke ter medo dele. No entanto, o fato de Ark ter caído deliberadamente na armadilha deixou Duke ansioso. Esse cara, ele definitivamente tem alguma coisa. Talvez ele tenha um item capaz de recuperar magia. Eventualmente a guerra psicológica venceu e ele virou o corpo e seguiu pela passagem certa. Então, ele ouviu a voz de Shambhala novamente através do uso do trio. Ark, estou indo para aquele
naquele lugar. Ok. Também estou quase terminando de levá-lo até lá. Conte regressivamente. 3, 2, 1, agora. 6 horas nas minhas costas, 3 metros acima. Duke está na frente logo virando a esquina. Ark e Shambhala gritaram ao mesmo tempo. Pouco antes de Duke virar a esquina, Shambhala saltou da rocha. Isso mesmo. Na arena do pandemônio, as estruturas laterais esquerda e direita eram as mesmas. Shambhala e Ark estavam lutando em lados separados. E havia um canto onde as duas cavernas se conectavam e que era quebrado por um ângulo agudo. Ark e Shambhala elaboraram uma estratégia para trocar agressivamente de parceiros lá. O quê? O quê? Como esses caras? Duke ficou confuso e ergueu uma sobrancelha. No entanto, depois que Shambhala virou a esquina, ele já havia usado uma habilidade mortal. Espada torpedo. A adaga brilhou com um raio e um vórtice se formou ao redor da adaga enquanto avançava em direção a Duke. Foi a profissão oculta, santo assassino. O poder destrutivo era enorme. Duke caiu em estado crítico e também teve o status de choque elétrico. Claro, Ark não estava apenas assistindo. Aproveitando a paralisia de Duke, Ark saltou e usou sua habilidade mais forte. Tome isso, tempestade de lâminas. Ark sempre teve espadas decentes em uma bolsa ou duas. Foi para usar Blade Storm no último momento. Assim que Ark tirou uma espada preta da bolsa, ele usou Blade Storm no ar. Ele estava seguindo as instruções de Shambhala de que o alvo estava a 3 metros de altura na direção das 6 horas. Quahuhu tocou. A espada bem feita foi esmagada em pedaços e os fragmentos começaram a se agitar. Naquele momento, Joel, que estava perseguindo Shambhala, apareceu na esquina. Joel estava flutuando no ar com um escudo translúcido para se proteger. Foi a magia de proteção que fez com que certas quantidades de dano se tornassem inválidas. Mas o escudo protetor foi rapidamente destruído pela poderosa ofensiva de Blade Storm. Joel foi cercada por um vórtice de fragmentos de escudo e foi forçada a cair no chão. Ugh, o que diabos é isso? Joel ainda não conseguia entender a situação. O que está acontecendo? Vocês se tornaram os alvos. Ugh, inferno. Você diz isso como se fosse uma missão planejada. Isso é o fim. Lâmina negra. Ark correu até Joel e usou Dark Blade. Droga, não me despreze, Varp. Quando uma batalha entre mago e guerreiro se tornasse um combate próximo, o guerreiro seria superior porque a magia do mago falharia. O mago teve que memorizar um canto para poder usar a magia. Quando a magia fosse invocada, ela apareceria na frente deles e eles teriam que ativá-la. Em situações terríveis, a velocidade da reação mágica diminuiria naturalmente e a magia falharia. A magia do mágico falharia sem as palavras certas. Mas isso não aconteceu. Mesmo quando a situação era terrível, Joel tinha experiência suficiente para lembrar o canto e sua deformação teve sucesso. Joel apareceu a 10 metros de distância usando o Varp e imediatamente usou magia de névoa para desaparecer. Dedrick é atrás dela. Não há necessidade. Deixe comigo, Ark. Eu cuidarei disso. Shambhala gritou com Ark enquanto ele empunhava sua espada. Naquele momento aconteceu uma coisa incrível. A multidão não conseguia entender o que viu ou Ark, e talvez até mesmo Shambhala não pudesse imaginar que uma imagem tão perfeita seria criada. No entanto, no momento em que Ark entendeu Shambhala completamente e brandiu a espada para ele. Ele não pretendia fazer isso, mas de repente brilhou e se separou. Então, embora tenham esquecido por um tempo, Ark e Shambhala tiveram uma estranha sinergia um com o outro enquanto lutavam juntos. Isso porque as palavras não podiam descrever isso. Resposta. Ark fez sua resposta acertar a espada de Shambhala. As duas espadas colidindo fizeram faíscas voarem. O contra-ataque de Ark atingiu o peito de Shambhala. Ao mesmo tempo, o efeito adicional de riposte entrou em ação. Shambhala não lutou e em vez disso, aumentou a força de empurrão, impulsionando-o ainda mais poderosamente para o céu. Ele surpreendentemente voou 15 metros e atacou com sua adaga enquanto usava a espada torpedo. Um raio como um relâmpago queimou na escuridão, e Shambhala penetrou no corpo de Joel que caiu no chão. Em seus últimos momentos, a risada de Joel começou a fluir. Ah! O inacreditável, eu, para caras como você. Foi como a reação de um monstro-chefe. De qualquer forma, Joel foi cercada por faíscas azuis e desapareceu. Ark se virou e rapidamente olhou para Duke. Eca, Duke mal saiu do estado de choque elétrico e só tinha 1% de saúde restante. Quando Joel morreu em vão, ele imediatamente perdeu o espírito de luta. Duke deu um pulo e tentou fugir. Ark sorriu e deu uma ordem a Dedrick. Dedrick, quanto você acumulou? Oulho, atormentar caras fracos é minha especialidade. Deixe para mim. Traço sombrio. Dedrick voou como vento e atingiu Duke na cabeça. Duke recebeu o status de escuridão e lutou ao cair. Esse cara, como você ousa atirar uma flecha no meu mestre que eu respeito? E você até mandou Deimos de volta para o submundo? Então deixe-me retribuir o favor para você. Assim, o pioneiro Duke foi tão pisado por Dedrick que morreu. Dedrick, que controlava Duke, tremeu e estendeu as duas mãos. Hehehe, mestre. Eu lidei com o vilão. Não sou bonito? Certo. Dedrick estava realmente se exibindo. Shambhala, que estava assistindo, riu de repente. Cook, hahaha. É realmente divertido lutar com você. Ark também soltou uma risada boba. Foi a batalha mais difícil que ele já teve e também a mais emocionante. Quando os dois morreram, houve um toque e o pandemônio desapareceu repentinamente. No entanto, a multidão estava tão quieta que era estranho. Então, como uma agulha caindo, uma voz foi ouvida. Assim como a multidão, o olho mágico olhava para os dois com uma expressão confusa. Então, como se ele tivesse acordado de repente, o olho mágico explodiu com um barulho alto. Ah, incrível! Jogador de espada azul e lobo negro. Eles conseguiram superar a desvantagem nas habilidades usando estratégias e os dois jogadores adversários acabaram sendo derrotados. É isto. A verdadeira beleza da Arena Evil Silurion. Ah, você já viu uma batalha tão maravilhosa? Portanto, os vencedores do 186º torneio de pares foram decididos. Com este torneio, ele tem um recorde de 49 partidas consecutivas Blue Sword. E depois de sua estreia, Dark Wolf que causou um impacto chocante e venceu 12 partidas seguidas. Agora toda a arena vibrava com gritos. Fogos de artifício explodiram no céu noturno, enquanto a multidão batia aos pés e cantava Espada Azul e Lobo Negro. Os usuários que apostaram em Joel e Duke também aplaudiram generosamente. Vá! Isso foi mais incrível do que assistir a uma luta de verdade. Essa luta valeu cada centavo, mesmo que a taxa de admissão fosse cara. O melhor, eu tive que assistir aquela partida de qualquer maneira. Espada Azul e Lobo Negro, desta vez vocês deveriam se tornar profissionais. Isso mesmo, você deveria jogar mais partidas. Vou ver isso todos os dias. O estádio tremeu para cima e para baixo. Ark percebeu que 1000 pessoas competiram neste torneio e ele realmente venceu.
Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.